Entramos ao vivo mais uma vez. Deixa eu só me posicionar aqui para ficar mais centralizado. Estamos ao vivo, vamos esperar o delay. Entramos um pouquinho antes, está com 12 pessoas, né? Um pouquinho antes até das 9h30, mas nós vamos conversando um pouquinho, fazendo uma oração, iniciando a live, e daí o pessoal vai chegando, vai entrando. Eu já é freguês de casa aqui no canal, então eu não vou nem ficar apresentando quem é o Eudes, porque a nossa última live está com mais de 80 mil visualizações. Mas então, para a gente iniciar, eu queria que o Eudes conduzisse uma oração, então, de entrega da nossa live. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Nós te pedimos, Espírito Santo, coloca nos nossos lábios as palavras que sozinho nós não podemos falar, e ao mesmo tempo abre os ouvidos de quem nos escuta para entender a mensagem que será anunciada. E eu peço que pela intercessão da Virgem Maria, cada filho amado de Deus que for ouvir essa mensagem, ouvir essas explicações, sejam tocados pela a sua unção, pela sua graça. A palavra diz que o Senhor é o Espírito da verdade, é o Senhor que convence o homem a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Que cada pessoa que assistir essa live seja cheia da sua unção, da sua graça, e seja convencida da verdade que está na Santa Igreja, do juízo e da justiça. Obrigado, Espírito Santo, e nós te pedimos pela poderosa intercessão da Virgem Maria, que as pessoas que aqui participarem conosco sejam tocadas, e aquelas que assistirem depois sejam cheias do amor e da unção do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Estamos iniciando mais uma live de defesa da fé católica, defesa da verdade, com o meu irmão, amigo, Eudes Duarte, missionário católico. Então, para que as pessoas tenham uma contextualização do nosso tema, então o Eudes já vai fazer uma breve introdução para entrar, então, nas heresias, nos erros da teologia da libertação. Isso. Então, meus irmãos, quem participou da última live, quem não participou, vou repetir de novo. A teologia de libertação, se você quiser conhecer ela, leia o documento de Bento XVI, eu vos explico a teologia de libertação, está lá no site do Vaticano, está no site Cleofas, do Felipe Aquino, Libertate Nunt, Libertate Consciência, Ecclesia in America. Esses três documentos, eles explicam direitinho o que é a teologia de libertação. Mas, resumindo, em duas frases, a teologia de libertação ela é a infiltração marxista para destruir a Igreja Católica de dentro para fora. Número 2, Bento XVI chama ela de a pior heresia da história da Igreja. Por quê? Todas as heresias, o que é heresia? Heresia é uma palavra grega, haris, que significa escolha. Todas as heresias da história da Igreja negam um dogma de fé. A teologia de libertação, ela nega todos. E ela pega toda a doutrina da Igreja, inclusive a própria Igreja, eu vou explicar isso agora, e reinterpreta ela a partir da praxis da libertação marxista. Aqui eu vou lembrar, Tiago, só uma coisa. Julho desse ano está completando 47 anos do lançamento do livro do Frei Leonardo Boff, Igreja, Carisma e Poder, que foi lançado em julho de 1981. Olha onde que esse trem começou no Brasil com esse livro. Leonardo Boff, ele fala nesse livro da chamada Eclesiogênesis. O que é isso? Que deveria nascer uma nova igreja dos porões da humanidade. Que nós temos duas igrejas. A igreja do carisma e a igreja do poder. A igreja do carisma é a igreja povo, que está renascendo de novo, a partir do povo. E a igreja que deve morrer é essa igreja que tem o poder, essa igreja da hierarquia, que tem papa, que tem bispo. Essa igreja precisa morrer para nascer uma nova igreja. E nesse livro, Leonardo Boff diz que a igreja é uma velha opressora, detentora do poder, e que essa igreja tem que ser destruída para nascer uma nova igreja. Percebe? É aquela igreja, a ideia da igreja popular, povo, que é o contrário da igreja hierárquica, dividir, como se fosse uma contradição de uma igreja povo para uma igreja hierárquica. Outra coisa interessante, Leonardo Boff faz mais ou menos uma análise nesse livro, tipo
o Paulo Freire, né? Que existe a igreja docente, que ensina e oprime, e a igreja discente, que é uma igreja oprimida, tipo um professor que oprime o aluno. Então, para ele, o catolicismo é opressor. Esse catolicismo ortodoxo, padre Paulo Ricardo, padre Zé Eduardo, é um catolicismo opressor, que oprime as pessoas. Então, essa igreja do poder, ela precisa morrer para nascer uma nova igreja. A igreja do carisma. E ele usa até essa palavra eclesiogênesis, né? Como se fosse nascer uma outra igreja. Outra coisa interessante, Tiago, as pessoas têm que saber, por que Leonardo Boff usa esse termo? Porque o que é a mentalidade marxista? O marxismo é dividir para governar. Então, o que o marxismo fala? Ele joga o preto contra o branco, o gay contra o hétero, o nordestino contra o sulista, o pobre contra o rico. É a luta de classe. Então, eles dividem a sociedade para eles virem como salvador da sociedade. E essa é a meta da teologia de libertação. É dividir a igreja hierárquica da igreja povo, como se não fosse Cristo que quis a hierarquia. Então, a igreja não nasceu do povo, a igreja não é democrática de baixo para cima, a igreja nasceu no céu, no coração de Deus, ela veio do céu para a terra. Olha o pensamento desse povo como que é. Então, na cabeça de Leonardo Boff, nesse livro, tem que acabar com esse negócio de mandantes e mandatos, de governantes e governados, essa hierarquia e povo tem que acabar, porque todos somos iguais, percebe? É aquela ideia da sociedade igualitária. E ele usa uma coisa terrível, que essa igreja opressora, que ela que transmite o meio de produção do sagrado. E que a gente tem que quebrar esse meio de produção do sagrado. O que tem o leigo celebrar a missa? O que tem o leigo interpretar a Bíblia? O que tem só o magistério interpretar? O que só o padre pode celebrar? Por que o leigo não pode perdoar os pecados? Então, essa igreja opressora tem que cair para nascer uma nova igreja. Aí você percebe que o que Leonardo Boff quer nesse livro já tem 500 anos, a reforma protestante. É só ir embora, vira protestante. Porque lá todo mundo é igual, todo mundo celebra a palavra, não tem confissão de pecado, não tem sacerdócio ministerial, é só sacerdócio rei, é só ir embora. Então, percebe que essa ideia entrou. Então, a teologia da libertação, ela visa destruir tudo que é sagrado dentro da igreja, em reinterpretar isso numa análise marxista, a ponto que eles questionam a própria instituição igreja. Aí você entende a gravidade que essa heresia é. Então, vou falar aqui, Tiago, repetir o que eu falei, tudo que nós pudemos falar contra a teologia da libertação, ainda é pouco do mal que essa heresia, que não é nem uma heresia, é uma corrente herética, posso dizer assim, o mal que essa corrente herética causa na igreja. Tudo que a gente puder falar ainda é pouco, e hoje nós vamos tratar os 7 principais erros da teologia da libertação. Perfeito. As pessoas, às vezes, elas não conseguem mensurar, ou seja, elas não conseguem calcular como a teologia da libertação ela é destrutiva, como a teologia da libertação ela é ruim, porque se você fala que você tem um pecado, o padre fala que não é pecado. Se você fala do demônio, eles falam que o demônio não existe. Tudo. Então, isso é a reinterpretação. Então, a multiplicação de milagres não existiu. Todo mundo levou um pãozinho no bolso. Então, é isso. Então, é muito perigoso. Então, como aqui o Eudes é o que vai destrinchar esse assunto, então, agora nós já estamos quase 200 pessoas, que o Eudes, então, inicie os 7 erros, as 7 heresias, as 7 maiores mentiras da teologia da libertação para nós. Então, vamos lá, Tiago. Primeira mentira da teologia da libertação é separar o amor da verdade. É a primeira mentira, separar o amor da verdade. Aí, se as pessoas quiserem anotar aí no chat, conversando, já pode colocar. Aí eu vou ter que explicar isso aqui, Tiago, para vocês entenderem de uma forma simples. A Bíblia diz que a palavra diabo, diabolos, é divisor. O diabo veio para dividir. Eu vou explicar para você. Uma das grandes divisões que houve na história começou com Lutero. Lutero separou a fé das obras. Então, na cabeça de Lutero, o homem é salvo exclusivamente pela fé. Ele acrescentou aquela palavra alien, em alemão, né? Somente. O homem é salvo somente pela fé e ele não precisa das obras. Então, essa é a primeira divisão.
Eu sempre falo que essa é uma das besteiras mais bobas da reforma protestante, esse sola fide. Por que o sola fide é uma besteira? Eu vou te explicar. Você vai construir uma casa. Primeiro você faz o alicerce. Quando você levanta a casa, você preocupa com o acabamento. Casa sem alicerce, casa. Perdão, casa sem alicerce, cai. Mas casa sem acabamento, ninguém entra. Então, o alicerce é a fé, o acabamento é as obras. Você tem que casar os dois. Não adianta a casa sem alicerce e não adianta a casa sem acabamento. Esse é o casamento da fé pelas obras. E é bom vocês entenderem que, assim, eu gosto sempre de explicar isso às pessoas, que Lutero, quando ele fala da sola fide, ele já casa com a sola gratis, né? Que o homem, o pecado original destruiu o homem, então o homem não é capaz de fazer nada. E aí, quando eu explico a reforma protestante, um dia você pode convidar aqui, que vai fazer uma live às 5 solas da reforma protestante, para explicar isso melhor para o povo, né? Então, assim, Lutero foi o oposto de Pelágio, né? Para Pelágio não existia pecado original. Adão e Eva deu apenas um mau exemplo. O homem pode ser bom sem a graça. Lutero foi para o outro extremo. O pecado original destruiu a natureza humana e o homem é mau por si só e ele não consegue fazer nada de bom. E o correto é o equilíbrio do meio. O pecado original não destruiu a natureza humana, ele manchou a natureza humana. Por isso, o homem salvo pela graça tem que praticar as obras da graça. Aqui, brincando com o povo, Tiago, uma vez eu fui conversar com um calvinista amigo, né? Ele discutia a teologia da predestinação, e ele disse assim, ó, eu sou salvo exclusivamente pela fé. E se você, como católico, me mostrar na Bíblia uma pessoa que foi para o céu pelas obras, eu vou te mostrar um que foi só pela fé. Se você me dá um que foi pelas obras, eu como a paz da Bíblia e viro católico. Aí eu brinquei com ele, ó, se você me mostrar na Bíblia uma pessoa que foi para o céu sem praticar uma obra, eu como a página, renuncio o catolicismo, queimo o catecismo e vou para aquele calvinista. Aí ele brincou comigo, falou, você perdeu. Eu falei, manda, vem quente que eu estou fervendo. Aí ele falou, o bandido aos pés da cruz, ele se arrependeu, acreditou, e Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Que obra ele praticou? Aí eu falei, irmão, você não lê a Bíblia, não. Ele falou, eu não entendi. Eu falei, meu nobre, nós temos 7 obras de misericórdia corporal e 7 obras de misericórdia espiritual. E uma das obras de misericórdia é corrigir os ignorantes. Ele virou para o bandido da esquerda e falou, nós estamos sofrendo porque nós merecemos. Tu não temes a Deus? Esse homem é justo. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele praticou uma obra, corrigiu um ignorante. Ninguém se salva exclusivamente pela fé. Não. Uma coisa, alicerce e acabamento, caminho dada. Então, essa foi a primeira divisão. A segunda divisão, Tiago, que eu sempre falo que o demônio estava dividindo, também é com Lutero. Ele dividiu o Cristo da igreja. A reforma protestante quer a cabeça, mas não quer o corpo. Então, eu só dependo de Cristo, não dependo do corpo da igreja. Também é uma divisão terrível. Aí é bom lembrar para as pessoas que quando São Paulo está perseguindo a igreja, São Paulo fala o quê lá? Jesus, ele cai do cavalo, entre aspas aqui, Saulo, por que tu me persegues? Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus. Mas Paulo não perseguia Jesus, Paulo perseguia a igreja, mas perseguir a igreja é perseguir Cristo. Então não se separa a cabeça do corpo. Terceira divisão, cara, mais grave, é a divisão do sexo. O sexo, ele é unitivo e ele é procriativo. Eu vou explicar isso mais na frente. Então, a contracepção fecha o unitivo e a inseminação fecha o procriativo. É dividir as dimensões do sexo. A quarta divisão mais grave, cara, essa aqui quase não se fala, mas também existe muito isso, é a separação da alma do corpo, que também vem com Lutero. Peque, 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 creia, creia, creia. Entendeu? Também tem uma outra divisão, que é separar a fé da razão. Aí você cai no fideísmo e cai no racionalismo. Existe uma outra divisão, que é cruel para nós aqui, daria para fazer uma live sobre isso, que é dividir a trindade. Era do Pai, era do Filho e era do Espírito. Isso é gravíssimo. Isso foi uma heresia de Joaquim de Fiore, lá do século XII, onde Joaquim de Fiore falava que existia a era do Pai, a era do Filho, a era do Espírito. E isso, infelizmente, até entrou em alguns setores da renovação, muita gente pregando sobre isso. E São Boaventura é claro, né? Você não se divide a trindade. É um Deus em 3 pessoas. A revelação, ela tem 3 fases. O Pai se manifesta e anuncia o Filho. O Filho se manifesta e anuncia o Espírito, e quando chega a igreja é a plenitude do Espírito agindo hoje. Então não se divide. Aí vem a mais grave, cara, que é a divisão que a teologia de libertação faz do amor e da verdade. E ao separar o amor e a verdade, ele separa a justiça da misericórdia. Então eu quero um Deus misericordioso, mas eu não quero um Deus justo.
E hoje você falar de juiz final, juiz particular, que Deus é o meu juiz, isso causa ojeriza. Você falar da ira de Deus, inclusive o Dom Falcão fez agora no século XXI, mais de 40 vídeos sobre a ira divina, verdades esquecidas que ele chamou lá, que não se fala mais nisso, porque eu quero só um lado de Deus, eu não quero o outro. Isso a teologia de libertação conseguiu fazer perfeitamente. E aí o que acontece, Tiago? Vou aqui já direto no assunto. Santo Ambrósio, ele dizia que a misericórdia, para ser verdadeira, tem que ter 3 coisas: afetiva, efetiva e reta razão. E Santo Ambrósio explicava: Jesus encontra com a pecadora. Misericórdia afetiva, ele se coloca no lugar dela, ele se agacha e fica do mesmo tamanho dela. Misericórdia efetiva, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Reta razão, vai e não tornes a pecar. Isso é a misericórdia verdadeira, afetiva, efetiva e reta razão. Outra coisa interessante, Dom Bosco vai mais claro, Dom Bosco dizia assim: não é digno de misericórdia quem peca pensando na misericórdia, porque misericórdia não é direito de eu pecar, é oportunidade para abandonar o pecado. Olha a gravidade disso. Depois, São Basílio Magno dizia assim: misericórdia, misericórdia sim, para quem arrepende, mas não para quem abusa da paciência divina. E ele dizia: misericórdia não é direito de você abusar da paciência divina. Olha a profundidade disso. Então, o cardeal Sara vai dizer: não há misericórdia sem conversão. Misericórdia não é colocar o meu pecado, misericórdia não é patrocínio para eu permanecer no pecado. Misericórdia é uma oportunidade para mim abandonar o pecado. E isso, a teologia de libertação, ele só quer esse Deus amor, esse Deus misericórdia, mas não quer o Deus justo, o Deus que é verdade. Então, não dá para você separar verdade de amor e justiça de misericórdia. Eu vou trabalhar nisso com você. E às vezes isso entra no meio de nós, como eu falei na live anterior. Por exemplo, Deus me ama do jeito que eu sou, completa, mas não quer que eu fique do jeito que eu estou. Igreja não é tribunal, igreja é hospital. Sim, é um hospital para você entrar doente e sair curado, e não ficar doente lá dentro. Terceiro, Jesus andava com os pecadores, sim, para converter, e não para deixar eles no pecado, como eu expliquei na live anterior. Deus quer o coração, Deus não é cardiologista. Onde é que está escrito na Bíblia que Deus é cardiologista? Deus quer você por inteiro. Aí quando você, engraçado, né? Vou falar isso mais na frente, se irrita com as meninas que usam saia e véu. Mas quando você vai pregar que as meninas que estão com a bunda de fora estão pecando, Deus quer o coração. Mas Deus é cardiologista? Não, Deus quer o ser humano por inteiro. Aí, Tiago, há 2 coisas que eu preciso falar muito sérias sobre isso aqui para a gente aprofundar. Número 1, no tempo de Jesus, quem acolhia os pecadores era acusado de acolher o pecado. Hoje, quem denuncia o pecado é acusado de condenar o pecador. Percebe a gravidade da coisa? Na época de Jesus, eu vou repetir isso, ficar no coração de muita gente aí. Na época de Jesus, quem acolhia o pecador era acusado de acolher o pecado. Hoje, quem denuncia o pecado é acusado de condenar o pecador. Outra coisa interessante, cara. Deus é tão misericordioso que ele te dá liberdade de plantar o que você quiser. Mas Deus é tão justo que você vai colher o que você planta. Isso aqui é uma regra. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você não separa uma coisa da outra. Você faz o que você quiser, mas você nunca vai estar livre das consequências daquilo que você faz. Deus é misericórdia, eu não te condeno, mas Deus é justo. Vai e não tornes a pecar. E eu fico muito preocupado quando eu escuto eles dizer: não, mas só Deus pode me julgar. Isso não te dá medo? São Jerônimo dizia: eu tremo só de pensar que eu estarei diante do justo juízo um dia. São Jerônimo. Outra coisa, um dia uma senhora falou comigo: ah, pregador, eu não gosto de você não, que você é radical demais. Eu falei: não, a senhora que é relaxada demais. Porque o evangelho, pelo amor de Deus, ô Tiago, aprenda, gente. Eu quero falar 2 coisas aqui, Tiago, eu vou falar um pouquinho do amor da verdade. Primeiro, você está nos assistindo e que vai nos assistir depois, aprenda. A porta não passou por reforma, a porta continua estreita, a porta não foi reformada. Segundo, não é a igreja que tem que mudar o evangelho para agradar a minha vida e agradar a sua vida. Você tem que mudar a sua vida para agradar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem jeitinho brasileiro no evangelho. Se você não quiser se converter a Jesus, você é livre. Jesus não obriga ninguém para o céu, nem Judas, que andou 3 anos com ele, foi obrigado a aceitar a misericórdia, não.
você é livre. Agora, por favor, não queira mudar a igreja. Perguntaram a Madre Teresa de Calcutá, Madre, o que a senhora mudaria na igreja? Ela disse, mudaria eu e você. Quem tem que mudar somos nós, não é a igreja que tem que mudar coisíssima nenhuma. Então, não queira isso aqui, ó. Aí, Tiago, vem a segunda coisa que é a mais grave, né? O Catecismo da Igreja Católica, no número 851, diz que a salvação está na verdade. Ó, a salvação está na verdade. 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 3,15. A igreja do Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade. 2 Coríntios 13, versículo 8. Nada podemos contra a verdade, a não ser em prol da própria verdade. Santo Ambrósio já dizia, né? Não é o homem que encontra a verdade, é a verdade que encontra o homem, que a verdade é uma pessoa. João 14,6. Eu sou a verdade. A gente tem que entender isso, tá? Outra coisa interessante, o Catecismo no 2104, ele diz que o homem tende naturalmente para a verdade, e o 2467 diz a mesma coisa, que o homem tende naturalmente para a verdade, que o homem é obrigado a procurar a verdade e adequar a sua vida à verdade. Eu vou repetir os parágrafos, que muita gente gosta de saber disso, ó. Catecismo 851, 2467 e 2104. Todo católico tem que decorar isso aí do Catecismo da Igreja Católica. O homem tende naturalmente a um anseio de verdade no coração do ser humano. E é esse anseio que fez um Scott Hahn converter, um La Pastore converter, um Israel Zolli se converter, um Sidney Veiga se converter, um Fernando Casanova se converter, e tantos outros. O homem tem um anseio pela verdade. E a plenitude dessa verdade, 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo é a coluna e o sustentáculo da verdade. Nós não podemos mudar essa realidade da igreja. Aí, meu irmão, tem uma coisa importante. Santo Agostinho dizia assim, não imponha a verdade sem caridade, mas não sacrifique a verdade em nome da caridade. A verdade não pode ser dita sem caridade, mas a caridade não pode impedir a verdade ser dita. Olha o peso que isso é. São Tomás de Aquino dizia assim, levar os homens à verdade é a maior caridade que nós podemos prestar a eles. Eu vou repetir que os caras no coração do povo. Levar as pessoas à verdade é a maior caridade que nós podemos prestar a elas. Depois, o Papa São Pio X dizia, a maior caridade da igreja é anunciar a verdade para quem está nas trevas. Olha a profundidade disso. A maior caridade da igreja é anunciar a verdade para quem está nas trevas. Você vê uma pessoa caminhando para o inferno e você deixar ela ir para o inferno, você falar que isso é amor, pode rasgar a Bíblia. Se eu estou vendo meu irmão dando passo para condenação e eu não falar nada por respeito humano e dizer que isso é amor, não, isso é respeito humano. E São João Maria Vianney dizia, maldito respeito humano que tantas almas conduz ao inferno. O Papa Bento XVI, naquela encíclica Caridade da Verdade, ele dizia, a caridade sem a verdade é sentimentalismo. Eu até vou pegar para você, que eu escrevi esse livro aqui, ó. Conhecereis da verdade e a verdade vos libertará. Eu já vou falar para as pessoas que eu não tenho esse livro mais. Inclusive, se alguém quiser me ajudar, Tiago, até mesmo algum dinheiro eu pago até a prestação, se possível, para lançar esse livro. O nome do livro mesmo é As 7 Mentiras da Teologia da Libertação. Mas se eu colocasse esse nome, eu estava frito. Então, coloquei, conhecereis a verdade nos libertará. E aqui, o Papa Bento XVI, ele diz assim, ó, não pode existir amor sem verdade. Ora, assim como não se pode dar saúde sem combater a doença, também não se pode defender e ensinar a verdade sem condenar o erro oposto a ela. Isso é Bento XVI no Caridade na Verdade. Eu preciso mostrar isso para as pessoas, tá bom? E aqui, eu gosto sempre de citar o Papa São Félix, que alguns atribuem a São Tomás de Aquino, mas é de São Félix, diz assim, não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é suprimi-la. E a nossa negligência em defender a verdade, quando podemos fazê-la, é tão pecado quanto incentivar o erro. Por isso que Santo Agostinho vai dizer, né? A verdade tem poucos amigos, mas as pessoas amam a verdade quando esta se ilumina e tende a odiar a verdade quando esta lhe confronta. Mas ele termina dizendo, quem não é vencido pela verdade será vencido pelo erro. E qual é o problema da teologia da libertação? Eles apresentam um Deus solove, mas não quer um Deus que é verdade.
Eles apresentam um Deus misericordioso, mas esquece que esse Deus também é justo. Aí, Tiago, deixa eu aprofundar para o povo entender. Quais são os 4 primeiros principais erros? Primeiro, olha aqui, por caridade aos pobres, eu posso roubar dinheiro para ajudá-los? Claro que não, porque não é permitido fazer um bem por um meio mal. Quer dizer, você que eu roubo dinheiro e faço caridade com os pobres, aí vai até para o meio político, roubou, mas fez. Tá bom, vou roubar seu carro e te dar uma carona. Roubei, mas fiz. Desde quando fazer o bem te dá o direito de fazer o mal? Não. João Paulo II falou isso aqui em Belo Horizonte, em 1980, quando ele veio a Belo Horizonte, no encontro dos jovens, naquela viagem do Brasil. Ele disse que a juventude começa a envelhecer quando ela começa a achar que os fins justificam os meios. Então, eu não posso fazer um bem por um meio mal. Tá gravando isso aí, Tiago, mas eu vou ter que falar. Eu tava pregando até nessa cidade e chegou um rapaz com uma coleirinha de cachorro, né? E aí, mano, tipo assim, velho, eu preciso falar com você. Eu falei, pois não, meu nome, pode falar. E ele me disse assim, olha, pregador, tinha 10 anos que eu não via na igreja, eu tava meio chateado, mas eu entrei aqui, uma tia minha me convidou, e eu gostei de sua pregação, chorei, na hora daquela oração que vocês falam estranho, eu caí no chão, eu levantei com uma paz, um negócio estranho, e eu queria mudar de vida, mas eu queria falar pra você que eu vendo bagulho. E se eu não parar de vender o bagulho, eu vou pro inferno? Eu falei, você vai, de cabeça para baixo. Aí ele regalou o oi. Mas é o seguinte, amigo, é o seguinte, eu tenho uma moto, eu tenho um carro, eu tenho um sítiozinho, eu tenho uma casa, e tudo isso aqui é com o dinheiro do bagulho. E eu tenho que parar. Eu olhei para ele e falei, meu nobre, a casa que você tem, a moto que você tem, o dinheiro que você tem, o sítio que você tem, é sangue derramado por causa da desgraça que você está vendendo. É mãe chorando, lágrima de sangue por causa dessa praga que você vende. E cada pessoa que morrer, você vai prestar conta no dia do julgamento por estar usando esse dinheiro maldito que você tem, você está bem, mas as pessoas estão morrendo por sua causa. O cara abaixou a cabeça, começou a chorar e olhou para mim, era melhor não ter vindo falar com você. Eu falei, é mesmo, porque a verdade está na sua mão, você se vira. Se você quiser você morrer nessa vida, você vai para o inferno, você está matando pessoas com essa porcaria que você vende. Aí uma senhora falou comigo assim, rapaz, acho que é melhor você ir embora, que esse menino é o maior traficante da cidade, veio azar. Mas ele ouviu a verdade. Eu vou passar a mão na cabeça dele? Mas de jeito nenhum. Então, assim, a gente tem que ser sincero e direto. Estava no outro determinado local, Tiago, recebi o testemunho de uma senhora que eu chorei muito. A senhora, dona de uma rede de farmácia, foi procurar um padre desses padre mesmo, fiel à igreja. Ela ouviu a pregação do padre, sabe o que ela fez, irmão? Ela pegou toda a rede de farmácia dela, jogou o Cistotec fora, jogou os anticoncepcionais fora, jogou os preservativos fora, jogou a pílula do dia seguinte fora, e todos os farmacêuticos que trabalham com ela, uma senhora bem rica, fizeram um curso do método Binix para ensinar os casais a fazer paternidade responsável. Ela diz, quando chega aqui pedindo anticoncepcional, eu falo, vá numa outra farmácia, porque eu sou católica, e na minha farmácia eu não vendo essas coisas, porque ela vai trair a minha consciência. Percebe a conversão da pessoa, cara? Percebe o que é você ouvir uma palavra de verdade de um sacerdote? Esse padre chegou para essa senhora, mesmo sendo rica, e disse para ela, o dinheiro da senhora tem sangue, porque o dinheiro da senhora, infelizmente, é criança abortada com isso que a senhora está vendendo. E ela se converteu. Em outra cidade que eu estava pregando, Tiago, eu comecei a bater muito nos motel, embora aí os nossos irmãos do catequista, isso não tem nada a ver um casal ir para um motel, mas tem tudo a ver. E eu comecei a falar do dinheiro da prostituição do motel, que tal, de casais que são destruídos naquilo ali, de traição, de homens, Rapaz, tinha um dono de uma rede de motel na minha pregação. E o cara foi tão tocado, Tiago, mas tão tocado, que 1 ano e pouco depois eu recebi o testemunho do cara. O cara disse, depois que eu ouvi sua pregação, eu fechei a minha rede de motel, meu irmão. E vendi uns, transformei outros em hotel, acabei com tudo, e a minha consciência está tranquila, porque eu não quero ganhar dinheiro de prostituição, de adultério, de fornicação das pessoas. Percebe? Um meio mal para ganhar dinheiro. Então é conversão, Tiago, e a gente tem que falar isso bem claro para as pessoas. Outra coisa, por caridade ao casal de segunda união, você dá ordem ao casal de segunda união para comungar. Não, mas eles vivem tão bem, mas eles se amam, eles se respeitam, percebe o emocionalismo? O que tem eles comungar? O que tem é o seguinte, Tiago, se o primeiro casamento valeu, o casamento é indissolúvel, tá lá, ó, primeiro, Romanos, capítulo 7, versículo 2, versículo 3, eu vou falar de cor, mas quem quiser anotar aí, Romanos 7, 2, 3, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver,
Se durante o marido estiver vivo, ela arrumar um outro homem, isso é adultério. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, e que se estiver separada, permaneçam sem casar. Marcos, capítulo 10. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne, e o que Deus uniu, o homem não separa. Se o primeiro casamento valeu, esse casal está em estado de adultério. Logo, eles estão privados da comunhão. Isso é o parágrafo 1650 do Catecismo da Igreja Católica. Eu vou ler, Tiago, porque vai que alguém fala, não, eu quero ver o que a igreja ensina. Então, eu vou falar para vocês o que a igreja ensina. Parágrafo 1650 diz que são numerosos os países católicos que recorrem ao divórcio segundo a lei civil e que contraem civilmente uma nova união. A igreja, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, todo aquele que abandonar sua mulher e casar-se com outra comete adultério, se mantém firme em não reconhecer válido uma nova união, se o primeiro casamento foi válido. Aqui está importante a nulidade matrimonial, onde a gente pode explicar isso melhor para o pessoal aqui. Se os divorciados tornam-se a casar no civil, coloca numa situação que contraria a lei de Deus. Portanto, não tem acesso à comunhão eucarística. Isso é doutrina oficial da igreja. E o que os casais de segunda união podem fazer? Ler a palavra de Deus, frequentar o sacrifício da missa, fazer comunhão espiritual, fazer boas obras, educar os filhos na fé cristã, favorecer as obras de justiça e as obras sociais da igreja, fazer penitência e implorar o dia a dia a graça de Deus. Mas estão em pecado grave, por isso não pode comungar. Agora, no nome de uma falsa caridade, não, mas eles vivem bem. Não. A verdade não pode ser suprimida por uma falsa caridade. Eu vou explicar melhor, Tiago. Se a pessoa está na UTI, você não vai dar alimento sólido para ela. Você vai dar uma feijoada, ela vai morrer, correto? Ela tem que comer um alimento leve, porque ela está na UTI. Se a pessoa está numa UTI do pecado mortal, você não pode dar alimento sólido, que é Cristo na Eucaristia, que ela vai comer e beber a própria condenação dela. Ela vai ter que fazer comunhão espiritual. A maior caridade da igreja é oferecer ao casal de segunda união a comunhão espiritual, a comunhão com a palavra. Você entendeu? Por quê? Senão ele vai comer e beber a própria condenação. Olha a gravidade disso. A mesma coisa é dizer aos casais homossexuais que o amor deles justifica a vida sexual deles. Não, como eu atendo alguns irmãos homossexuais que eu acompanho, que procuram o padre para confessar. Não, meu filho, você pode ser um gay santo com um parceiro só. Se você tiver um parceiro só love. Jesus mandou a gente amar, percebe? Eu estou cansado de ouvir isso, Tiago. Você orienta o menino homossexual a viver a castidade e ele procura um sacerdote e vai ouvir isso. Como se o amor dele por um outro rapaz justificasse o pecado dos atos sexuais dele. Ontem você fez essa live aí com o Omar, tão bonita. É isso. Então, assim, a igreja diz claro que a união homossexual, parágrafo 2396, é pecado mortal. A pessoa está privada da comunhão. Levítico 18, 22, Levítico 20, 13, Romanos 1, 26, 1 Coríntios 6, 9, Judas 1, versículo do 7 ao 10, diz que os atos homossexuais é pecado mortal se a pessoa não se arrepender quando ela a condenação eterna. Mas hoje é só love. Claro, aqui, Tiago, a gente tem que aprender a causar o amor e a verdade. Eu estava numa determinada cidade pregando um congresso de jovem, 1.500 jovens, cabia a oração de cura, foi muita libertação, muita gente repousou no espírito. Aí eu falei assim, gente, eu não vou almoçar, eu vou ficar naquela salinha. Quem de vocês aqui quiser atendimento de oração, vem lá que eu vou orar e conversar com vocês. Aí me entra um rapaz, chorando, e disse assim, olha, pregador, tinha mais de 10 anos que eu não ia numa igreja. Essa é a primeira vez depois de 10 anos. Eu falei, por quê, meu filho? Ele me disse que tem 10 anos que eu sou casado com outro rapaz. Eu amo ele profundamente, ele me ama, a gente se ama. E, assim, só que eu fui muito tocado na sua pregação. E eu percebi que eu procuro no meu namorado o pai que eu não tenho. Eu tenho 26 anos, meu namorado tem 52. E quando você foi pregando a cura da carência da figura do pai, eu descobri que eu procuro nele o pai que eu não tenho. E eu fui muito tocado, eu arrepiei, eu caí no chão lá, ele teve uma opressão na hora da oração de libertação. Mas eu queria te fazer uma pergunta muito séria, me responde. Eu posso frequentar a missa com o meu namorado?
Rapaz, naquela hora eu falei, Jesus, manda o Espírito Santo, eu tenho que dar uma palavra de sabedoria para esse menino para ele não ir embora. E na hora Deus diz assim, né? O importante é você estar sempre aberto aos dons carismáticos, é isso. Ver uma palavra de sabedoria. E aí eu perguntei para ele assim, meu filho, entre o mal maior e o mal menor, você escolhe qual? Ele disse o mal menor. Foi ótimo. Você namorando um outro rapaz, casado, fora da igreja, sua chance de salvação é zero. Mas eu quero te pedir uma coisa. Pode vir com seu namorado para a igreja, e quando você entrar na missa, você vai lembrar de um texto na Bíblia. Uma mulher chegou para Jesus e falou, Senhor, a minha filha está atormentada por um demônio, vem curá-la. E Jesus disse para ela assim, olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Mas aquela mulher disse, Jesus, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas de seu dono. Vem com o namorado para a igreja, para a Santa Missa. Na hora que o padre levantar a Eucaristia, você olha para aquela mesa sagrada e fala, Jesus, eu não sou digno de comer o pão dos filhos. Dai-me as migalhas da graça que emana dessa mesa do altar, porque um dia eu quero viver a castidade e quero ir morar com o Senhor no céu. Hoje eu não estou preparado para renunciar a esse pecado, mas com a tua graça eu vou renunciar a esse pecado. Coloquei as mãos dele, pedi o batismo no Espírito Santo, orei, dei um abraço e digo, olha, não abandone a igreja, fique, porque a graça que emana do altar vai convencer você e o seu namorado um dia a viver a castidade e vocês vão morar no céu, porque Jesus também morreu pela salvação de vocês. Tiago, isso é acolhida. É você acolher com amor, mas acolher com a verdade. Eu não posso passar a mão na cabeça daquele menino e dizer, não, pode vir, continua comungando, que vale o amor, de jeito nenhum. Eu tenho que mostrar para ele a verdade da igreja, porque eu sou católico. E eu não posso mudar a doutrina para adaptar a vida dele. Ele tem que adaptar a vida dele ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui a gente tem que ser sério. Terceira coisa perigosa, Tiago, é dizer que o amor dos namorados justifica o sexo entre eles. Não, vocês já se amam. Se você se ama, como eu falei para você na live anterior, o casamento é o coroamento do amor. E aí vem uma justificativa terrível, né? A caridade é maior do que a castidade ordena para a caridade. Então, se vocês já se amam, o sexo é uma manifestação do amor. Pode viver isso à vontade. A gente está cansado de ouvir isso. Mas a igreja diz, Tiago, ó, 2396, que o sexo durante o casamento é fornicação e é pecado mortal. A igreja diz no 2390 que os casais namorados que têm vida sexual no matrimônio estão afastados da comunhão, que é um pecado grave. Gálatas 5,19, 1 Coríntios 6,9 diz que os fornicadores não herdarão o reino do céu. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 8, diz que a fornicação atrai a ira de Deus. Mas a gente quer dar um jeitinho brasileiro. Tiago, eu gosto sempre de dizer isso aqui, eu sei que tem muita gente nos acompanhando agora. Quando eu vim para a Renovação Carismática, eu tinha 15 para 16 anos. A primeira pregação que chegou na minha vida foi uma pregação do Padre Jonas, chamada Puros como Sara e Tobias, onde ele falava da importância de viver a virgindade até o matrimônio. A segunda pregação foi Homens e Mulheres em Sadia Convivência, também do Padre Jonas. E depois eu li o livro do Felipe Aquino, Namoro, e aos 15 para 16 anos de idade eu decidi viver a pureza até o matrimônio. Eu não sou casado ainda, eu tenho 39 anos, e eu decidi ser virgem, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou virgem, e vou viver a minha castidade até o matrimônio, porque a minha vocação é o matrimônio. Por quê? Porque eu escutei a verdade. Hoje eu vou pregar alguns encontros de jovens. Não, você não pode falar essas coisas, que você espanta a juventude. A verdade não espanta, a verdade liberta. A igreja, a maior arma que nós temos é a verdade. A verdade é a força mais poderosa do universo. Não é sendo igual ao mundo que nós vamos atrair a juventude, é sendo diferente do mundo, é sendo igreja, una, santa, católica, apostólica, que a juventude vai vir para cá. Porque nós não temos que adequar ao mundo, não. É o mundo que tem que se adequar ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu ouvi isso, cara, com 15 para 16 anos. Desde eu estou aqui na castidade, na pureza. Por quê? Porque eu aprendi isso dentro de um grupo de oração. Eu aprendi isso ouvindo Monsenhor Jonas Dabi pregar. Então, é triste você ouvir o que a gente ouve que os casais de namorado estão escutando por aí. Ah, não, mas o sexo não é sagrado? O sexo é sagrado para o sagrado matrimônio. Fora dele, é pecado mortal. Fora dele, você está caminhando a passos largos para o inferno. É duro falar isso, Thiago, é duro. Mas o que é a castidade? A castidade é você olhar para sua namorada, que agora é sua esposa, e dizer, olha, eu amo tanto você que eu não quero te usar. Você não é meu objeto de prazer. Você vai ser a rainha do meu lar, a mãe dos meus filhos. Isso é castidade.
entendeu? Castidade não é a castração, não. Castidade é você renunciar o seu desejo por algo maior. Eu te amo tanto que eu quero a bênção de Deus para viver o amor com você. Olha a dignidade disso, cara. Pelo amor de Deus, tá? E aí, Tiago, para finalizar esse assunto, eu quero só dizer uma coisa que vai doer em algumas pessoas, não preciso falar. A igreja não veio pregar tolerância universal. A igreja foi instituída por Jesus para pregar a verdade universal. É diferente, tá? E aí, Tiago, eu vou falar uma coisa muito séria, que muita gente não vai gostar de ouvir, mas Santo Agostinho dizia que a gente tem que saber amar com ódio e saber odiar com amor. Amar os homens odiando neles seus pecados. Olha a profundidade disso. O padre Faber dizia assim, quem ama sem ódio é falso, porque o amor verdadeiro exige um ódio verdadeiro. E Lagrange vai dizer mais ainda, não existe amor verdadeiro ao bem sem ódio verdadeiro ao mal. Qual é o problema? Quem ama a justiça odeia a iniquidade. Quem ama a verdade odeia a mentira. Quem ama a Deus odeia o inimigo. Quem ama a santidade odeia o pecado. E quem ama o bem odeia o mal. Não existe amor verdadeiro à santidade sem um ódio supremo ao pecado. A gente está esquecendo de pregar isso às pessoas. Eu tenho que odiar o meu pecado, porque esse pecado me conduz à perdição eterna. Eu posso estar separado eternamente de Deus. Isso é lá no Salmo 96, versículo 10, no Salmo 15, Eclesiastes 15, versículo 13, Hebreus capítulo 1, versículo 9, diz de maneira clara que Deus ama a justiça e abomina a iniquidade. Então não há amor verdadeiro ao bem sem ódio supremo ao mal. Não há amor verdadeiro à santidade sem ódio supremo ao pecado. E isso, infelizmente, por causa dessa separação que a teologia de libertação fez, as pessoas estão acostumando a viver no pecado, o pior, gostando do pecado, irmão, que é o mais grave de todos. Então eu penso que essa é a primeira mentira mais grave da teologia de libertação. Separar o amor da verdade. Que aí se separa a justiça da misericórdia e você faz uma bagunça no cristianismo ao criar essa divisão. Quer completar alguma coisa, profeta? Então, hoje, por exemplo, eu já falei para você que eu cantei na missa, né, tal, e hoje na homilia, o padre, que é o meu pároco, que é um excelente, né, a primeira, Jesus foi batizado, Epifania, na primeira pregação de Jesus, ele fala, convertei-vos e crede no Evangelho. Você entendeu? Então, não há duas opções. Existe a opção da conversão. Converter-se é você deixar a sua forma para entrar na forma de Deus. E não adaptar a forma de Deus para a sua forma. Uhum. Simples, simplesmente isso, tá? Aí, Tiago, vamos embora lá, que o nosso tempo hoje não vai permitir falar dar certo, pelo que eu estou vendo. Número 2, segunda gravidade. Negar o poder de milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, isso aqui é grave. Por que é grave? Porque a teologia de libertação pegou isso aqui de Bultmann, Rudolf Bultmann, que é um teólogo protestante cessacionista. Eu vou explicar depois o que é a teologia do cessacionismo, né? Bultmann dizia que com o avanço da ciência é impossível crer em milagre. E na cabeça de Bultmann, os milagres nunca existiu. Aquilo era apenas fantasia e acréscimo da igreja primitiva. Olha a gravidade disso. Então tá, Jesus não multiplicou pão. Aquilo ali é o milagre da partilha. Cara, quantas missas eu já ouvi isso. Não é bem um milagre. Ali não é milagre, não. Ali é a partilha. É o milagre da partilha. O menino que deu e foi partilhando. Cara, olha, quem usa o catecismo, parágrafo 1335, diz que a multiplicação dos pães é um milagre. Ponto final e acabou. Está no 1335 do catecismo. O milagre da multiplicação dos pães. Por que isso? Porque quando você nega que Jesus tem o poder de milagre, Tiago, você está negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você entende o perigo daquela frase do Leonardo Boff. Era tão humano, tão humano, tão humano, que só podia ser divino. Percebe a heresia disso? Hoje, cara, 9 horas da manhã, eu estava assistindo a missa de Aparecida.
E o padre dizia na homilia, Deus nos convida a ser plenamente humano, a ser totalmente humano. Deus se fez humano para nos ensinar a ser humano. Eu falei, meu Deus do céu, Deus me fez humano. Não, ele se fez homem para ser participante da natureza divina. É o oposto, percebe isso? Então, assim, o que eles ensinam? Não, Jesus não curou o leproso, Jesus inseriu o leproso na sociedade. Percebe? Não, Jesus não curou o homem da mão seca, ele chamou aquele homem para o meio, ele inseriu ele na sociedade. Não, Jesus não expulsava demônios, aqueles é uma doença que tinha naquela época, que eles atribuíam aos demônios, mas não é bem demônio, percebe? Eles vão negando todo o poder de milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, Tiago, eu tenho que falar umas coisas muito sérias, cara. Hoje, o cara mais lido dos nossos seminários se chama André Torres Queiruga. André Torres Queiruga, você vai na livraria Paulo, você vai encontrar lá Repensar a Graça, eu tenho essas porcarias tudo lá em casa. Repensar a Ressurreição e Repensar a Igreja. Irmão, eu nunca vi tanta heresia na minha vida. E o que dói, vou ter que falar nome, aqui no Brasil, quem fez um doutorado em cima de André Torres Queiruga foi o nosso querido Padre Fábio de Mello, que infelizmente, de vez em quando, soltam umas que só pela misericórdia de Deus. E aí você entende qual é a fonte, né? Não, nós temos que falar das questões humanas. Isso aqui é uma coisa tão grave, Tiago, que a teologia de libertação ela consegue fazer o transcendente para o imanente, e ela pega a teologia e vira antropologia, que é mais grave, né? Que aí as pessoas não estão entendendo melhor. Transcendente é Deus, imanente é o homem. Teologia, Deus, teo. Antropologia, antro, o homem. Então, a teologia de libertação, ela tira tudo que é divino e passa tudo para o humano. Deus não é o centro, o homem é o centro. Você imaginou a gravidade disso? O André Torres Queiruga, no livro Repensar a Ressurreição, ele fala assim, se eu encontrar os ossos de Jesus, eu creio na ressurreição. Porque, como diz o padre Fábio de Mello na pregação Ascender de Adão a Cristo, não é que Cristo ressuscitou, é porque a causa de Cristo está viva no meio de nós. Percebe a gravidade disso? Então, quando o cara está dizendo que se eu encontrar os ossos de Jesus, eu creio na ressurreição, então ele não crê na ressurreição. Ele crê na ideia que ele criou da ressurreição. Por quê? O que fez os apóstolos derramar o sangue, Tiago, o que fez um Estevão ser apedrejado, um Pedro ser crucificado de cabeça para baixo, um Inácio de Antioquia ser comido pelos dentes da fera, um Policarpo jogado dentro de uma fogueira, um São Lourenço assado, um São Timóteo dentro de um coisa de cal, um tanque de cal, um São João dentro de um tanque de água fervendo, depois foi exilado em Patmos. O que fez André crucificado em X? O que fez Tomé ir para a Índia? Era a certeza, Cristo ressuscitou. 1 Coríntios 15, 19, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Cara, pelo amor de Deus, não é a causa. Inclusive, numa dessas palestras, eu vi o Fábio de Mello dizer, não, é que quando Pedro olhou para João, ele percebeu que João não era o mesmo. Quando João olhou para Tiago, Tiago não era o mesmo. Não é que Cristo ressuscitou, é que a palavra do Cristo estava viva no meio dele. Você percebe a gravidade de uma coisa dessa? Aonde isso vai? E assim, eu não estou nem dizendo que o padre Fábio de Mello é um herege, estou dizendo que esse pensamento dele é pensamento de André Torres Queiruga, que é um herege proibido de ensinar pela Conferência Episcopal Espanhola. E essa anta vem aqui para o Brasil e os livros ficam aí à torta direita para todo mundo ler. Então, assim, você nega a divindade de Jesus. Então, é triste você ver. Então, nega os exorcismos, nega as curas, nega... Não, multiplicação do pão não é bem assim, é a partilha. Tudo eles negam. E aí, Tiago, por que é parecido com a teologia do cessacionismo? Que alguns protestantes acreditam que os milagres aconteceram até a morte do último apóstolo. Quando o último apóstolo morreu, se encerrou o tempo dos milagres. Inclusive, eu já vi um padre uma vez me dizer que não, ele até citou para mim Santo Agostinho, mas Santo Agostinho dizia que os milagres eram para aquela época, para converter o império, que depois não era mais necessário. Aí eu falei, padre, o senhor leu Retratação de Santo Agostinho? Ou não? No Retratação, Santo Agostinho pede perdão, porque depois que ele escreveu isso, ele viu 10 milagres na missa que ele estava celebrando. Cego enxergar, paralítico andar, uma pessoa tocou no altar e repousou no espírito. Ele escreveu Retratação pedindo perdão. Vocês pegam uma coisa e não pegam o trem completo. Para justificar essa teoria, Tiago, é uma teoria tão grave que se Jesus não fizesse milagre, a igreja não poderia canonizar santo.
que para canonizar um santo é 2 milagres, um para beatificar e um para canonizar, e antigamente era 3. Então, logo, se não tem milagre, se milagre é fantasia, se diz um padre aí, não vou falar o nome, não é que Padre Pio tinha dom de bilocação, isso aí é que ele ia para a psicologia, explica, é porque a áurea dele queria ir em tal lugar e fazia como se ele tivesse, percebe a gravidade do negócio? É umas coisas que você fala, meu Deus do céu, no meio de nós. E aqui, Tiago, no livro, antes de mostrar, eu queria falar uma coisa grave, cara, para a gente mudar de assunto aqui. Dom Esteban Bittencourt, ele falava dos 5 não que houve na história. Primeiro foi Lutero. Lutero deu sim a Deus, sim a Jesus, não à igreja. Foi o primeiro não. Depois veio o iluminismo francês. Não à igreja, não a Jesus, sim a Deus. Só que teve um problema. No iluminismo francês, o Jesus, que era verbo encarnado, virou espírito iluminado. Nasceu o espiritismo. Deus, que era o criador, virou o grande arquiteto. Nasceu a maçonaria. Percebe a gravidade? Se crê num deísmo, que Deus é um motor imóvel que não morreu até hoje. Tá. Aí vem o comunismo. O comunismo deu não à igreja, não a Jesus, não a Deus, sim ao homem. Da década de 60 para cá, veio o ecologismo. Não à igreja, não a Jesus, não a Deus, não ao homem, sim à ecologia. Os animais ocupam o lugar do homem e os animais estão valendo mais que o homem. As pessoas que defendem o aborto, se você bater num cachorro, ela mata você. As mesmas madame que defendem os cachorrinhos com unhas e dentes, é as mesmas que dizem meu corpo, minhas regras. Percebe? Hoje, se você matar um arara azul, não tem problema, mas matar uma criança da barriga da mãe é questão de saúde pública, como que é o nosso atual governo agora. Se você quebrar um ovo de tartaruga marinha, é um absurdo, mas destruir um embrião humano com a experiência com células embrionárias, aí é questão de saúde pública. Percebe a gravidade? É o ecoteologismo. Só que aí tem um problema, Tiago. Nós estamos saindo do ecoteologismo exclusivamente para o bruxismo. Eu vou explicar isso. A teologia de libertação, ela não crê em cura, não crê em milagre, não crê em revelação, não crê em nada dos dons do Espírito Santo. Mas tudo que a nova era oferece, eles estão atrás. É reiki, é yoga, é meditação transcendental, é zen, é constelação familiar, é microfisioterapia. Todas as terapias holísticas que a gente sabe tem uma ligação com o movimento nova era, está dentro dos padres da teologia de libertação. Aí eu já fui em missa, vamos repetir esse mantra. Padre mandando fazer mantra em missa. Eu já vi isso com meus olhos. Você tem ideia da gravidade da coisa. Esses dias eu fui com um sacerdote me pedir oração, Tiago, que ele foi em um determinado local, que eu vou evitar falar onde, que uma freira criou um convento, tipo um convento, você paga R$8.000 para fazer a terapia de uma semana com essa freira. A terapia você tem que abraçar a árvore para equilibrar o chakra, você tem que fazer reiki, fazer yoga, fazer zen, tem até um negócio lá de enzima de sapo, até esses trem tem nas terapias doideiras deles lá. E aí tem uma terapia que é mais grave, que eles usam uma técnica de hipnose, esse padre pesa mais de 100 quilos, para deitar o padre na água, hipnotizar para ele ficar boiando na piscina de 8 metros de profundidade, para ensinar como é que desenvolve a técnica para equilibrar a chakra, que o seu chakra consegue ser equilibrado para você poder boiar. Você pergunta se tem adoração ao Santíssimo? Tem não. A missa, quando tem, vai um padre lá também, TL, que é aquele discurso que você já sabe como é, que dá dó. E o pior, sacerdotes indo fazer todas as terapias. Ela conseguiu juntar hinduísmo, conseguiu juntar tudo que o movimento Nova Era prega, todas as falsas doutrinas metidas numa coisa só. Só a ideia dos chakras, percebe? Eu não adoro Jesus na Eucaristia, eu não creio em milagre, eu não creio em bilocação, eu não creio em levitação. Tudo isso aí a parapsicologia explica. Mas quando se trata do movimento Nova Era, dessas terapias holísticas, eles atolam até o pescoço dentro. Percebe a gravidade da coisa, meu irmão? Como que isso é sério, 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 sério? E aí, quando você quer fazer, por exemplo, eu sempre falo, Tiago, hoje, quando eu prego sobre cura, e aqui no final, se precisar, a gente até faz isso.
Quando a gente anuncia que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre, a igreja me dá essa certeza. Jesus está vivo na Eucaristia, está vivo no meio de nós. Ele tem poder de curar, salvar e libertar. E quem está nos assistindo aqui agora, quem vai nos assistir, nesse momento eu creio que Jesus já está tocando em você, visitando você, colocando as mãos amorosas dele sobre você. Por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele venceu a morte, a pedra rolou e ele está vivo na sua igreja una, santa, católica, apostólica. Essa é a nossa fé. Tiago, eu vou narrar só 3 coisas. Aqui no livro eu narro o testemunho de uma menina, eu vou citar o nome dela, Priscila. Essa menina foi para um congresso em Belo Horizonte. Pela medicina, ela tinha chance zero de ser curada, porque as trompas eram obstruídas, ela tinha endometriose, útero bicô, ela tinha um tipo de doença. Na hora da oração, estava passando com a imagem de Nossa Senhora, o testemunho está bem narradinho no livro, veio uma palavra de ciência, e eu disse, olha, Jesus está visitando, Nossa Senhora está visitando uma menina aqui no meio de nós, ela está revogando a sentença que você não pode ser mãe, e você vai ser mãe, vai dar luz a um filho que vai ser homem. A Priscila hoje está com o filho dela, ela é de 7 de agosto, chamado Samuel. No outro ano, ela estava no congresso com Samuel nos braços. E ela disse, pela medicina, era impossível, eu tomei posse daquela palavra de ciência, e hoje eu sou mãe. Eu me lembro de um outro seminário de dons que eu estava pregando, Tiago, o padre estava passando com Jesus, e aquelas coisas que Deus te fala, que depois que passa, você fala assim, eu não falaria isso. Eu disse, Jesus está visitando uma pessoa que você não consegue ajoelhar há mais de 40 anos. Pode se ajoelhar diante de Jesus, que está fazendo um milagre em você. Depois eu recebi o testemunho daquela senhora que me escreveu, ela disse, só que aí quando ela me contou, Tiago, eu falei, meu Deus, não falarei isso nunca. Essa senhora com 8 anos de idade, ela tinha 48 anos, sofreu um acidente, e no acidente teve que tirar as rótulas do joelho. Então ela não andava, não, ela tinha que ficar de muleta mesmo, sem rótulas, você não tem equilíbrio. Na hora que ela se ajoelhou diante de Jesus, que ela levantou, Jesus colocou 2 rótulas novas no joelho dela, 40 anos depois. Entendeu? Eu posso testemunhar porque eu vejo isso no meu ministério de cura física e de libertação o tempo inteiro. Então, assim, é inacreditável, cara, como que as pessoas trocam Jesus, que é joia, pelas bijuterias do movimento Nova Era. Infelizmente, essa é a segunda coisa mais grave da teologia de libertação, porque quando você nega os milagres de Jesus, você está negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, realmente, por isso que se compara Jesus com Che Guevara, com um revolucionário, com aquele que veio revolucionar e que morreu assassinado na cruz. Tiago, Jesus não foi assassinado, Jesus se entregou de maneira livre. Não foi o sistema que matou Jesus, foi o amor que ele tinha por nós. Quando Pedro corta a orelha do cara, ele fala para Pedro, guarda a tua espada. Se eu pedir o pai me manda 400 legião de anjos para me defender. E então a libertação tem a hombridade de dizer que o sistema opressor matou Jesus. Jesus não foi assassinado, cara. Ele se entregou por amor a cada um de nós. Como que é triste você ver isso acontecendo no meio de nós. Claro, a gente precisaria de uma live para falar sobre esse movimento Nova Era. Não é o tema, só estou mostrando você como que quando você nega o poder de Jesus de um lado, você pende a caminhar para as terapias da Nova Era do outro lado. Quer comentar alguma coisa? Vamos continuar. Pode falar. Tá, cara, aí vem você percebe que só está piorando. O terceiro, cara, que é o mais grave de tudo, negar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Para eles, Jesus não é o único caminho. Jesus é uma possibilidade. Cara, isso mata, velho. Isso mata. Você vê aquele bicho lá do Amazonas dizendo naquele símbolo de 2018, não, tem 40 anos que eu estou no Amazonas e eu nunca batizei um índio, porque eu tenho que pregar o amor para os índios. Percebe a gravidade disso, cara? 40 anos. Quer dizer, aquele mandamento de Jesus, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, não tem valor nenhum. Ide por todo mundo, formai discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a gravidade disso, meu irmão. Olha a gravidade disso, Tiago. E aí, qual é o problema? Eu já ouvi, não, o Espírito Santo também age lá na Umbanda, lá no terreiro de Candomblé. O Espírito Santo, e aí eu tenho que denunciar esses caras tudo. O autor disso aqui, Tiago, é um sujeito chamado Karl Rahner. Aqui a gente teria que fazer uma aula só mostrando o estrago que Karl Rahner causou na igreja. Mas, talvez o maior estrago de Karl Rahner é a famosa teologia dos cristãos anônimos. Karl Rahner dizia assim, não, você é um cristão consciente.
O pessoal do candomblé é um cristão inconsciente. O muçulmano é um cristão inconsciente. O budista é um cristão inconsciente. Então, a gente não precisa pregar salvação para eles, levar assim, não, porque eles também vão se salvar, porque só não sabem que são cristãos. Percebe a gravidade disso, Tiago? E, meu irmão, isso aí é zombar do sangue dos mártires. Porque se os romanos fossem cristãos inconscientes e os deuses deles lá fossem salvar eles, o pessoal cristão podia queimar incenso para os deuses romanos, tranquilamente, ué. Precisaria morrer crucificado, morrer espancado. Para quê? Você percebe a gravidade disso? Então, assim, gente, nós somos católicos. Eu queria que vocês aprendessem uma coisa que é uma regra de ouro. Tupã não salva ninguém, os orixá não salva ninguém, Alá não vai salvar ninguém, Xangô não vai... O único salvador é Jesus. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens que podemos ser salvos, afora o nome de Jesus. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tiago, o anjo aparece a José, Mateus 1:23, e fala, olha, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando João Batista vê Jesus, João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cara, eles conseguem negar a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a gravidade disso, meu irmão. Olha a gravidade disso. E o pior, às vezes compara Jesus a Buda, aos orixás, aos exus. Não, é tudo a mesma coisa. Você já foi em missa que a saudação era Axé Aurim. Você tem uma ideia da gravidade da coisa. Tipo assim, eu gosto sempre de dizer, Tiago, os nossos irmãos muçulmanos, os nossos irmãos budistas, os nossos irmãos do candomblé, os nossos irmãos do espiritismo, os irmãos da Umbanda, e as outras religiões, eles têm direito de escutar que Jesus, enquanto eles procuram a Deus, enquanto a religião deles é religar, é ligar o homem até Deus, enquanto eles vão atrás de Deus, Deus já veio atrás de nós. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esses irmãos têm direito de escutar que eles foram comprados na última gota do sangue de Jesus, que o Deus que estão à procura se manifestou em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eles também, por Jesus, eles são comprados, e que eles precisam do santo batismo para se converter e serem de Jesus e morar no céu. Nós queremos deixar os nossos irmãos na ignorância, cara. Você consegue imaginar a gravidade disso? Não, Jesus é mais uma possibilidade. Inclusive, quem está nos assistindo, é só você ler aquele documento do Vaticano do ano 2000, 7 de setembro de 2000, Dominus Iesus, escrito por Bento XVI e João Paulo II. A Dominus Iesus foi escrito exclusivamente para condenar essa heresia da libertação, dizer que Jesus é uma possibilidade e que todo mundo vai se salvar sem Jesus. Cara, isso não é verdade. Jesus é o único salvador. Inclusive, Tiago, tem uma pregação minha aí no canal meu na internet, que eu falo, explico isso, para você entender a gravidade da coisa. Quando Jesus veio, no tempo dele, quem governava era o Império Romano. No Império Romano tinha uma saudação. O romano olhava para o outro e dizia, César é o Senhor. E o outro respondia, o Senhor é César. No Império Romano, Tiago, tinha liberdade religiosa. Como eles dominaram o mundo inteiro, você poderia adorar qualquer Deus, qualquer entidade, o que você quisesse. Só que tinha uma condição. Debaixo do poder do Império Romano, César era o Senhor. Você poderia adorar qualquer Deus, qualquer entidade, qualquer espírito, mas com uma condição. César era o Senhor. Quando Paulo proclama, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor, começou a ter um problema. Por quê? Porque o romano contava com o cristão e dizia, César é o Senhor, e o cristão dizia, não, Jesus é o Senhor é Jesus. Tanto que a saudação cristã do início não era paz de Jesus, não era paz do Senhor, paz de Deus, o amor, mas não, o cristão encontrava com o outro e gritava, Jesus é o Senhor, e o outro respondia, o Senhor é Jesus. E por causa dessa saudação, cara, morreu Pedro, Paulo, Estevão, Tiago, todos eles foram martirizados. Por quê?
se eles tivessem Jesus como verbo encarnado, como espírito iluminado, apenas como um grande profeta, estariam vivos, ninguém morreria. Eles morreriam por causa de uma única palavra: Jesus Cristo é o Senhor. E diante dele, todo joelho se dobrará. O joelho de Chico Xavier vai dobrar, de Allan Kardec vai dobrar, de Maomé vai dobrar, de Buda vai dobrar, de Confúcio vai dobrar, de Gandhi vai dobrar. Todo joelho, o joelho do Xi Jinping vai dobrar, do Kim Jong-un vai dobrar, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor, e nós não podemos abrir mão dessa verdade. Só Ele salva, só Ele é o Senhor do céu, da terra e do universo, cara. E aí o que você ouve, não, todos os caminhos vão dar a Roma, todas as religiões são boas, os índios, os orixá, aí você vê aqueles ecumenismo, que é exumenismo, que não tem nada de ecumenismo, é sincretismo religioso puro, porque, claro, a gente tem que ter diálogo interreligioso, isso a igreja prega, e ecumenismo com os irmãos de outras denominações cristãs. Um dia a gente pode fazer uma live para diferenciar o que é diálogo interreligioso do que é ecumenismo para o pessoal aqui. Mas o diálogo interreligioso a gente pode ter com todas as religiões? Claro que sim. Diálogo para quê? Para construir uma sociedade justa, solitária, para defender a paz, óbvio que sim. Mas no meio desse diálogo eu tenho que apresentar o senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é comparar uma coisa com a outra, que não tem como você comparar Jesus com Maomé, comparar Jesus com Buda, não tem como. Não tem como. E isso, infelizmente. E aí eu quero até mudar de assunto, Tiago, dizendo que Jesus não é o homem que quis ser Deus. Jesus é o Deus que quis ser homem. É diferente. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A humanidade tem que conhecer João 3,16. A humanidade tem que conhecer João 1,14. E nós não podemos trair nosso Senhor Jesus Cristo desse jeito, cara. Essa talvez seja a terceira mentira e a mais grave de todas, que você separa lá atrás o amor da verdade, da misericórdia, você nega o poder de Jesus e agora você nega a salvação exclusiva por Jesus. Você percebe a gravidade da coisa. Só a misericórdia de Deus, meu irmão. Só a misericórdia de Deus. Quer complementar alguma coisa, profeta? É que assim, teve até um irmão que falou aí no chat, né? Que os bispos católicos não defendem a verdade, a igreja evangélica cresce por conta disso. E quem diz que o protestantismo prega a verdade? O protestantismo não prega a verdade, não. O protestantismo, ele tem apenas, como diz o Frei Raniero Cantalamessa, o protestantismo tem pedaços da verdade. A verdade completa só na igreja católica. Mesmo que bispos e padres estejam pregando a mentira, a verdade e a fidelidade nós temos da igreja por parte de leigos, por parte de santos, por parte de bons padres, e isso nunca vai mudar. E aí tem que me dizer o seguinte, e mais um detalhe, a verdade que o protestantismo tem, eles pegaram da igreja católica, tá? Eu gosto de dizer, Tiago, ia falar isso na frente, vou falar agora, eu não leio a Bíblia para ser católico, eu sou católico para ler a Bíblia. Por quê? O que diferencia o catolicismo do protestantismo? O protestantismo veio da Bíblia. A Bíblia veio do catolicismo. Foi a igreja que montou a Bíblia para protestante pôr ela debaixo do braço. É totalmente diferente, tá? A igreja fez a Bíblia e não a Bíblia fez a igreja. Jesus não mandou escrever, Jesus mandou pregar. Os 27 livros do Novo Testamento foi elaborado por São Jerônimo, Papa Dámaso, no Concílio de Cartago do ano 393. Era mais de 40 evangelhos, tem 4. Eram 8 apocalipses, tem 1. Eram 10 atos, tinha atos de Pedro, tem um ato só. Quem escolheu? A Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica. Então, se os protestantes hoje têm Bíblia por debaixo do braço, agradeça a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu não leio a Bíblia para ser católico. Eu sou católico para ler a Bíblia. Porque eu leio a Bíblia conforme a Igreja me diz que é para poder ler ela. É diferente isso aí, tá bom? Então, vamos lá, irmão. A quarta mentira da teologia de libertação, que só vai piorando, que a quarta é justamente negar a salvação pela igreja.
Para elas, a igreja é uma instituição social, é o povo reunido. A igreja não é o corpo místico de Cristo. Tanto que eles nunca usam a palavra reino de Deus, eles falam a palavra reino, o reino. Então, para eles, não importa igreja. Tanto que você vê padre da libertação. Não, minha filha, faltar missa nos domingos não é pecado, não. Vai ficar tranquilo, pode rezar em casa, faça a sua comunhão, percebe? Eles não valorizam nada o valor da igreja para a salvação. E aqui a gente tem que citar algumas coisas, Tiago, importantíssimas. Primeiro, Bento XVI dizia que a igreja existe para conter o avanço do inferno sobre a face da terra. Número 2, a igreja é a reunião de muitos, de poucos, que vai salvar muitos. Eu falei para você um dia numa live aí, que São Cirilo de Jerusalém, lá no século III, dizia assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, a intenção de Deus é a salvação da humanidade, se chama igreja. Parágrafo 819 do Catecismo, toda a salvação vem de Cristo cabeça e é exercida através de seu corpo, que é a igreja. Não dá para separar a cabeça do corpo, mas quem acaba negando a salvação da cabeça, acaba negando o corpo e dá importância nenhuma para o corpo. E aí é bom a gente dizer para as pessoas, a igreja é o braço do Cristo estendido na história da humanidade. Quando a igreja te batiza, é Cristo que batiza você. Quando a igreja te crisma, é Cristo que unge você. Quando você confessa, é Cristo que perdoa seus pecados. Quando você recebe o som dos enfermos, é Cristo que cura você. E quando você casa, é Cristo que une você. A igreja é o braço estendido do Cristo na história da humanidade. Eu queria só lembrar isso, Tiago. Eu gosto sempre de dizer isso, né? A igreja não é dona da verdade. A igreja é serva da verdade. Mas não foi a igreja que inventou a verdade, foi a verdade que inventou a igreja. É bom ter isso no coração. Não foi a igreja que inventou a verdade, foi a verdade que inventou a igreja. Jesus quis uma igreja para continuar a obra de salvação dele na história da humanidade. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E não é uma igreja invisível, não, é uma igreja visível. Tinha 12 apóstolos, e Pedro era o pastor, era o chefe, era o primeiro. Quando alguém me pergunta, onde é que tem a palavra papa na Bíblia? Em 2 textos. Primeiro, Mateus 10, versículo 2. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. O que é papa? Pedro, apóstolo, primeiro apóstolo. Mateus 10, 2. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, lá em João, capítulo 21. É bom você ter essa noção. No Antigo Testamento, o Senhor é o meu pastor, Salmo 22. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. Quando Jesus morre e ressuscita, ele aparece a Pedro, Simão, tu me amas, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Esse Jesus que é pastor, instituiu Pedro, o pastor das suas ovelhas. Lucas 22, 31. Simão, eu orei por ti, vai e confirma seus irmãos. Isso só foi dito a Pedro, a nenhum dos 12. Porque Pedro é a fonte da unidade, é a pedra, né? A gente poderia ter dado uma aula sobre o papado para as pessoas. Mas é bom lembrar que São Cipriano de Cartago dizia lá no ano 248, assim como fora da arca de Noé não houve salvação, fora da barca de Pedro não há salvação. É bom a gente lembrar isso para as pessoas. Tiago, Jesus na Bíblia só subiu em uma única barca, na barca de Pedro. Está lá em Lucas capítulo 5. Havia várias barcas na beira da praia e Jesus sobe na barca de Pedro. A única barca que Jesus subiu foi a barca de Pedro, que a barca de Pedro é a igreja. É essa igreja que diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí a igreja é a arca de Noé, a nova arca de Noé. Ninguém se salvou fora da arca, ninguém se salvará fora da igreja. Se diz a minha família toda é protestante, inclusive o meu irmão é pastor. Você vai me questionar, mas vocês estão tirando a salvação da cristologia e passando para a eclesiologia? Eu falei, não. É para dizer para você que é uma ligação tão grande entre Cristo e a igreja que não se separa a cabeça do corpo. Se você separar o corpo da cabeça, não tem como. A salvação vem da cabeça exercida através do corpo. Percebe? Há uma ligação, então não se separa Cristo da igreja. É uma coisa só. A igreja é o Cristo total. É Cristo total. Então, a cabeça e o corpo. Não se separa uma coisa da outra. E eu gosto sempre de dizer isso, cara. Santo Agostinho já dizia, né? Fora da igreja você encontra tudo, menos salvação. Que a salvação está em Cristo exercida no seu corpo, que é a igreja.
E é uma pena que, para a teologia de libertação, isso não tem a mínima importância, Tiago. A mínima. Para eles, tanto faz como tanto fez. Aí o 846 do Catecismo é claro em dizer isso. E aí eu vou ter que falar para você o que eu sempre faço nas pregações para explicar às pessoas, Tiago. Porque o povo tem que entender isso aqui, ó. Eu tenho na minha mão aqui a minha carteira de identidade. Para eu provar que isso aqui sou eu, tem que ter 4 coisas: nome, número, foto e assinatura. A Igreja de Cristo também não tem nome, ela tem identidade. E qual é a identidade dela? Una, santa, católica e apostólica. Una, porque Jesus disse a minha igreja. Efésios 4, 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ela é una na doutrina, una na liturgia, una no sacramento. É uma só igreja. Ela é santa, como eu já expliquei. Por quê? Porque os filhos é pecador, mas ela é santa, porque a cabeça é santa e a cabeça é o fundador dela. E ela é santa e santificante, que Cristo instituiu a igreja para nos levar à santidade. Os filhos é pecador, mas a igreja de Cristo, ela é santa. Católica, porque a salvação vai para todos, catolocos, universal. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Sereis minhas testemunhas até nos confins do mundo. E ela é apostólica, fundada sobre a fé apostólica. Não se pode negar isso. Por isso que Paulo VI dizia, a igreja é perita em humanidade. Né? E aí, Tiago, a gente tem que falar algumas coisas interessantes, vou ter que falar isso aqui, o pessoal sempre gosta que eu falo. É Napoleão Bonaparte, né, quando ele mandou prender o Papa Pio VII, porque o Papa queria que o Papa, Napoleão queria que o Papa fizesse o divórcio de Jerônimo. Oh, aleluia. Voltou? Voltou, né? Queria que o Papa fizesse o divórcio de Jerônimo, e aí o soldado chegou e falou, Napoleão, já que você não gosta do Papa, funda uma igreja para nós. E Napoleão disse, meu filho, me pede qualquer coisa, menos isso. Ele falou, por quê? Ele disse, para fundar uma igreja eu tenho que fazer 2 coisas. A primeira é morrer na cruz. A segunda é ressuscitar. Morrer na cruz eu não quero. Ressuscitar eu não posso. Eu não tenho direito de fundar uma igreja para você. Então, eu e você, para fundar uma igreja, tem que fazer 2 coisas. Morrer na cruz e ressuscitar. Morrer na cruz eu não quero, ressuscitar eu não posso. E aí, Tiago, eu queria lembrar para as pessoas o seguinte, para a gente mudar de assunto, uma coisa importante. Quando Jesus vai morrer na cruz, rasgam as vestes de Jesus em 4 partes. Mas a túnica de Jesus ficou intacta. Por quê? As vestes é a salvação. A salvação atinge as 4 partes. Norte, sul, leste, oeste. Mas a túnica é a igreja. E a túnica não foi rasgada. Porque a túnica de Jesus, a igreja de Cristo, não pode ser rasgada. É uma única igreja. A minha igreja. A única igreja. Uma só fé. Um só Senhor e um só batismo. E nós não podemos abrir mão disso, meu irmão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, tá? Aí eu queria lembrar para as pessoas que o Pastore é o maior teólogo protestante da história, que ele desafiou o Papa Leão XIII a abrir as comportas do Vaticano, os arsenais, para ele poder montar um livro sobre a história dos papas para acabar com a igreja. E Leão XIII falou que ele não pode vir. O Papa abriu lá as bibliotecas do Vaticano e Pastor ficou anos escrevendo. E quando acabou o livro, ele foi ler o livro, ele falou para o Papa, por santidade, eu quero ser católico. O Papa falou, por quê? Ele disse que depois que eu li esse livro aqui, no meio de tanto Papa terrível que a igreja teve, essa igreja não acabou, eu quero entrar nela. Ela é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Tiago, eu poderia discorrer a história da igreja, falando do cesaropapismo, falando da crise de Avignon, falando dos pecados que houve. A coisa bela é essa. Os pecados nunca podem destruir a igreja de Cristo, porque ela não é a igreja da terra para o céu, ela é a igreja do céu para a terra. E eu vou replicar isso para as pessoas aqui, que eu falei para a professora de história, que veio me questionar. Você estuda tanto, como é que você pode ser católico? Eu não entendi. Ela disse, uai, você estudou Inquisição? Eu falei, estudei. Cruzada? Estudei. No outro voltou, eu estudei. Aí eu fui falando para ela, a senhora conhece o cesaropapismo? Não. Conhece isso? Não. Não. Aí eu vou citando tanta coisa. Ela olhou, minha mãe, mas sabendo de todos esses erros que houve na igreja, você continua católico? Eu disse sim. E ela falou, por quê? Eu falei, minha querida, para quem não sabe, eu trabalhei 14 anos na educação, Tiago. Eu falei, minha querida, vou te falar uma coisa para você. Quando você vai estudar medicina, você estuda os acertos ou os erros da medicina?
Ela diz os acertos. E tá bom. Vamos supor que a senhora vai fazer um PhD de todos os erros que a medicina cometeu. Desde os Mengele da vida, com aquelas asneiras do nazismo, tudo que houve. Depois de 30 anos de estudo, a senhora consegue apagar a beleza e o brilho da medicina? Ela disse, não. Foi assim a Igreja Católica. A senhora pode fazer um PhD nos erros que os filhos da igreja cometeu, que a senhora nunca vai apagar o brilho e a beleza da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ela, minha querida, quando você for estudar a igreja, você não estuda a igreja a partir de Judas, não. Jesus teve 12 apóstolos, teve um Judas. Aí a senhora só olha para Judas e esquece de 11 fiéis. Vai estudar a igreja a partir dos santos, daqueles que foram fiéis. E a senhora vai descobrir a beleza da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então eu quero dizer para vocês, não entre nessa onda, não, igreja não importa. Hoje eu posso ir no culto, amanhã não sei aonde, amanhã não sei aonde. Importa sim. Jesus quis uma igreja e exercer a salvação através dela. Amém, Tiago? Amém. Então vamos lá, quinto, rapidamente, que eu tenho que falar rápido desses aqui, que esses aqui é mais grave, tirar o sentido sacrificial da missa, cara. Nós começamos a falar isso na live anterior, mas eu preciso me aprofundar agora. Eu vou citar o catecismo, Tiago, porque muita gente pode falar que a gente está falando besteira, tá? Mas eu vou ter que citar. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1367. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Eu vou repetir, parágrafo 1367 do Catecismo. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Aí, eu vou ter que explicar. Para a teologia de libertação, a missa é um banquete. E é um banquete que todo mundo pode comungar. Tomar e todos comer. Então, é normal você ir nas missas da TL, casal de segundo ano comunga, amigado comunga, pares de homossexuais comunga, aí os casal de namorado de vida sexual comunga, todo mundo, porque afinal de contas é um banquete, e se você convida a pessoa para sua casa, na hora do almoço, você não pode expulsar ela tem que participar do banquete. Percebe a heresia desse trem? Você retira todo o sentido sacrificial da missa. Inclusive as pessoas que estão aqui, Tiago, se você quiser entrar lá no meu canal, Pregadores do Ar, tem duas pregações, uma chamada Explicando a Missa Passo a Passo, e a outra chamada o Santo Sacrifício da Missa. Mas quem quiser aprofundar sobre isso, eu vou pedir, você te passa o zap, o leigo católico no Brasil que mais conhece Santa Missa se chama Celito Garcia. Pode entrar no Instagram aí, assim, eu já preguei muito com ele, eu não conheço ninguém que conhece melhor sobre Santa Missa do que o Celito. Eu vou pedir você para fazer uma live depois com ele, para aprofundar isso com as pessoas. Mas vamos lá. A missa, Tiago, tem 4 tipos de sacrifício, e eu coloco isso bem no livro aqui. Sacrifício latrêutico, sacrifício propiciatório, sacrifício eucarístico e sacrifício imprecatório. Aqui vamos olhar lá. O que é sacrifício latrêutico? É sacrifício de adoração. Só que tem um detalhe, Tiago. Na missa, não sou eu apenas que adoro Cristo. Na missa é Cristo que adora o Pai por mim. Percebe a grandiosidade disso? O que é um sacrifício de adoração? Eu não vou simplesmente à missa adorar o Cristo no altar também, mas a beleza é que na missa Cristo adora o Pai por mim. Olha a grandiosidade disso. Depois, a missa é um sacrifício propiciatório, ou seja, de perdão dos pecados. Só que tem um mistério. Não sou eu apenas que peço Cristo perdão. Na missa, Cristo pede ao Pai perdão por mim. Olha como que isso é bonito se olhar por isso. Terceiro, é um sacrifício eucarístico, ou seja, de ação de graça. Mas na missa, Cristo agradece ao Pai por mim. Cristo louva ao Pai por mim. Percebe a dignidade disso? Depois, um sacrifício imprecatório, ou seja, graças maior do que eu mereço, do que eu peço. Ou seja, na missa, Cristo merece do Pai a graça por mim. Ah, meu Deus. Cara, só isso aqui dava uma live de 1 hora para falar dos 4 sacrifícios da Santa Missa. Eu até peço você que faça essa live com o Celito, porque ninguém de leigo no Brasil entende melhor do que isso que ele. Então, você reduzir a missa a um banquete, cara, aí você já sabe que você faz vídeo sobre isso, a bagunça que tá virando as nossas liturgias Brasil afora. Entendeu? Eu ia usar outra palavra que o Moisés Rocha usa, mas deixa quieto, não vou usar, não. A tristeza que é.
Então, assim, você vê missa sertaneja, e missa com berrante, e missa com mulher sambando, e missa da consciência negra com roupa de pai de santo. É uma bagunça, porque retirou todo o sentido sacrificial, aquilo que é mistério da fé, que o católico contempla essa beleza. E aí, Tiago, a gente tem que ser direto. E a partir da hora que eles colocam a missa como banquete, qualquer um pode comungar, mesmo estando em pecado, tranquilamente. E a gente tem que dizer isso de forma clara, Tiago. Eu vou citar aqui, ó. Parágrafo 1385. Quem está consciente de um pecado grave não deve receber o sacramento da Eucaristia antes de se confessar. 1385. Depois, vou pegar mais aqui. 1395. A Eucaristia não está destinada a perdoar pecados mortais. Isso é próprio do sacramento da reconciliação. É próprio da Eucaristia ser o sacramento daqueles que estão em comunhão plena com a igreja. Depois, parágrafo 1415. Quem quer receber Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição dos pecados no sacramento da penitência. Meu irmão, vamos parar de ensinar coisa para os outros da nossa cabeça e ensinar o que a igreja ensina. Falar o que a igreja fala. Tiago, eu sempre falo nas minhas pregações, quando eu vou pregar tese doutrinária, eu falo, olha, a gente não pode proibir o que a igreja não proíbe. Por exemplo, eu bato demais em bebida, porque o álcool é uma destruição. Mas se chegar uma pessoa para mim e falar assim, eu não tenho problema com a bebida, minha mulher não tem, minha família não tem, se eu tomar uma taça de vinho, uma cerveja é pecado? Claro que não é, Tiago. Eu não posso proibir a pessoa. Eu vou dizer para ela, olha, se você puder oferecer essa taça de vinho e de cerveja pela conversão de quem é viciado, vai ser um belo sacrifício. Mas eu não posso proibir, porque a igreja não proíbe. Você entendeu? Eu não posso autorizar, que é a segunda coisa, o que a igreja não autoriza. Eu não posso autorizar um casal tomar anticoncepcional e comungar, porque é pecado grave. Inclusive, Tiago, eu queria até citar para as pessoas, o Padre Preto, que você conhece, escreveu esse livro aqui, ó, Contracepção. Vou mostrar para o povo aí. Você pode deixar o telefone do Padre Preto ou fazer contato comigo, que eu indico o telefone para o pessoal comprar. É o melhor livro que tem na igreja sobre esse assunto. Inclusive, tem duas ginecologistas, uma ginecologista e um médico que ajuda aqui, tá? Doutora Elizabeth Kindman, que trabalha com paternidade responsável, com métodos naturais. No final, você me lembra, Tiago, que eu vou passar o telefone de todas as ginecologistas que o pessoal pediu na live anterior, para poder ajudar eles a tirar o DIU, o anticoncepcional, e fazer paternidade responsável. Então, vale a pena adquirir esse livro. Então, eu não posso autorizar, Tiago, um casal que toma anticoncepcional, que usa DIU, que usa preservativo, comungar, porque a igreja me diz que isso é pecado grave. A pessoa vai comungar a própria condenação. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ensinar o que a igreja não ensina. É a terceira coisa. A quarta coisa, eu não posso falar o que a igreja não fala. E a quinta, eu não quero saber o que a igreja não sabe. Pronto. Então, qual é o segredo para o católico ser católico e não cair nem na heresia, nem no fanatismo? Primeiro, não proíba o que a igreja não proíbe. Número 2, não autoriza o que a igreja não autoriza. Número 3, não ensine o que a igreja não ensina. Número 4, não fale o que a igreja não fala. E número 5, não queira saber o que a igreja não sabe. Pronto. E você vai estar livre de toda heresia. E aí, por isso que eu falo que isso aqui é o antídoto contra as heresias. Então, assim, é triste você saber a banalização que a teologia da libertação faz com o sacramento. Você equiparar a missa a uma ceia protestante é um absurdo. Não é mais presença real, não é bem assim, quer deturpar o ensinamento de Jesus, tomai todos e comer, isto é o meu corpo. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Rapaz, eu já ouvi cada coisa, que hoje eu vou evitar falar para não dar problema para nós no meio da live anterior. Que pelo amor de Deus. Então, assim, é atroz você ver umas coisas dessas. Então, talvez, Tiago, essa quinta aqui seja uma das gravíssimas, você banalizar a Eucaristia, tirar o sentido sacrificial da Santa Missa. São Padre Pio dizia, né, o mundo pode viver sem sol, mas não vive sem Eucaristia. Ai do mundo, se não fosse a Eucaristia. É o sacrifício de Cristo perpetuando na história. A Eucaristia é, como dizia Dom Henrique lá, é a presentificação de Cristo na história. É o sacrifício do Calvário acontecendo de maneira incruenta sobre cada altar da Santa Missa. É triste você ver a que ponto nós chegamos. Né?
Você quer comentar alguma coisa? Pode falar, profeta. Pode continuar. Pode continuar. Então vamos lá, irmão. Então vamos repetir para as pessoas aí, então, para a gente lembrar. Separar o amor da verdade é a primeira coisa, né? A segunda coisa, negar o poder de milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira coisa, negar a salvação por Jesus. A quarta coisa, negar a salvação pela igreja. A quinta coisa, que é mais grave ainda, negar o valor da Santa Missa, do sacrifício. A missa vira só um banquete, que você pode fazer uma bagunça. E aí, Tiago, antes de a gente passar aqui para a penúltima coisa, eu preciso falar uma outra coisa, rapaz, que eu estava esquecendo. E eu vou ter que incluir essa aqui na sexta. De uma próxima vez a gente fala de outra. Que é a desvalorização da história da igreja. Para a teologia de libertação, só vale do Concílio Vaticano II para frente. Do Concílio para trás, nada presta. E aqui, Tiago, a gente tem que dar uma aulinha bem rapidinho para as pessoas entenderem. Nós temos 3 ramos dentro da igreja que dói. Existe uma galera do outro lado que, para eles, a igreja morreu no concílio. Do concílio para frente, tudo é heresia, a sé está vacante, nada mais presta. E do outro lado tem a teologia de libertação que crê que a igreja nasceu no concílio. E que do concílio para trás, tudo é retrógrado, tudo é ultrapassado, nada presta. Eu não sei qual dos dois que é pior. Se a galera de cá que crê que a igreja morreu no concílio, se é de cá que crê que a igreja nasceu no concílio. Com um detalhe. A teologia de libertação, eles não falam do concílio, eles falam do espírito do concílio. Você entendeu? Não, é o espírito do concílio. Tá. Qual é a gravidade disso aqui, Tiago? Vamos embora lá. Número 1, meu irmão. Cita para mim um documento do Concílio Vaticano II que proíbe mulher usar véu. Aonde está escrito que o véu foi abolido? Não está. Cita um documento do Concílio Vaticano II que proíbe você comungar na boca, comungar de joelho. Não está. Cita um documento do Concílio Vaticano II que obriga você a comungar na mão. Onde é que está isso lá? Não tem. Cita um documento do Concílio Vaticano II que você manda fazer da missa uma festa ou um forrozão, igual aquele que você ouviu cantando no ato penitencial. Onde é que está escrito isso? Eles nunca leram isso nos documentos do concílio, cara. Não tem um documento do concílio que fala uma coisa dessa. Você entendeu a gravidade? Aí eles pegam esse tal que veio lá do Parque das Catacumbas, né? Quer ver, o pessoal é bom acompanhar com o Bernardo Kister, que está fazendo aula sobre esse assunto, que vai interpretar o concílio. Você, pelo amor de Deus, cara. Aí bagunça a coisa toda. É como se a igreja, tudo para trás, não prestasse. Só presta para agora, e o pior, interpretando segundo a cabeça deles, e não segundo aquilo que realmente é o Concílio Vaticano II. É triste você ouvir uma coisa dessa, cara. Triste. Então, assim, infelizmente, por exemplo, vou dar um exemplo para você, muito sério. Aonde que está no Concílio Vaticano II que diz que a missa é só banquete? Não tem um documento do concílio que diz isso, cara. Pelo contrário, só para você ter ideia, a Lumen Gentium do concílio fala claramente do purgatório. Após o concílio, você não ouve uma homilia desses padres falando do purgatório, meu irmão. Rapaz, isso é de doer a alma da gente, uma coisa dessa, e tudo em nome do concílio. A Lumen Gentium fala da intenção do santo, a Lumen Gentium fala do inferno, a Lumen Gentium fala do purgatório, eles não citam nada disso, cara. Nada. Entendeu? Assim, uma, como é que se fala? Cita o concílio segundo a cabeça deles, do chamado espírito do concílio, mas em nenhum momento eles citam a verdade que é o concílio. Aquilo que realmente a igreja teve. Inclusive, assim, eu estou até aqui com um DVD do Padre Paulo sobre o Concílio Vaticano II, está ali na cadeira, muito bom, vale a pena as pessoas acompanhar o estudo, porque hoje tem uma polêmica em cima do Concílio Vaticano II, infelizmente, né? Tanto do lado de cá, que fala que o concílio é só heresia, como do lado de cá, que criou o espírito do concílio. Então, o que somos nós? Nós somos a teoria de Bento XVI. Não é nem a morte e nem o nascimento. É a continuidade. A igreja é a mesma. Não é uma ruptura com o passado e nem heresia. É uma continuidade. É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto final e acabou. Então, é triste você ver a que grau a gente chega, eles usam o concílio. Rapaz, vou te falar uma coisa muito séria. Eu vi uma menina esses dias que veio chorar, me pedir oração, porque ela estava de véu na missa, o padre gritou com ela na homilia, mandou ela tirar o véu e disse para ela, porque nós estamos no Concílio Vaticano II, não é Concílio de Trento, onde é que você já viu isso?
Cara, só que a mocinha, coitada, ela não tinha conhecimento, foi aquela minha filha. Aonde está escrito no Concílio Vaticano II que você não pode ir para a igreja de véu e que véu é coisa do Concílio de Trento? Percebe como que os caras conseguem falar umas mentiras dessa, pelo amor de Deus? É porque o véu foi abolido depois do concílio, né? Na realidade, não foi abolido, né? Teve a opção de você não usar mais, mas foi em 75. O concílio não acabou em 75, né? O concílio acabou em 65, 10 anos depois do concílio. Percebe como é que as coisas são? Então, assim, a mesma coisa, Tiago, cita um documento do concílio que diz que padre tem que andar igual todo mundo, de camiseta de calça colada, mais justa do que o julgamento final, e que não pode usar batina em clésima. E com um detalhe, Tiago, a coisa é tão séria, que uma diocese pode ter 30 padres que anda esculhambado. Se tiver um de batina, o que anda de batina é alvo de crítica de todos os outros. Percebe a gravidade da coisa? Não é porque o hábito não faz o monge, e a gente tem que andar igual todo mundo. E é isso aí que desacralizou o sacerdócio, cara. Porque uma pessoa, quando ela vê um padre de batina, ela pensa em Deus imediatamente. Entendeu? Aquilo que eu contei para você na live anterior, de um padre que estava passando lá na beira da praia rezando o texto, a senhora foi pular do 18º andar do prédio, olhou para baixo, viu o padre, gritou o padre subiu, atendeu a senhora em confissão, ela renunciou ao suicídio, porque ela enxergou ele como padre. Então, o policial tem a farda, o médico tem o jaleco, por que o sacerdote não pode ter o seu, para se identificar que ele é padre? Aí eu tô ali no pecado mortal no aeroporto, cara, e aí eu, tipo assim, eu fico tão feliz quando eu encontro esses padres do Arauto do Evangelho, desculpa ter que citar o nome aqui, e até mesmo esses padres mais tradicionalistas. Quantas vezes eu já confessei em aeroporto, Tiago? A gente vai viajar de avião, eu falo, meu Deus, se esse avião morrer, caiu, eu vou morrer queimado, o corpo queima a alma no quinto dos infernos, me manda um padre, de repente você vai vendo aquele homem, parecendo um bate, fala, oh, glória, e o pior, você chama o homem no cantinho aqui, pode ser aqui mesmo, meu filho, pode, você sapeca os pecados dele lá no aeroporto, ele sapeca a absolvição no céu, alguns até em latinha, fala, oh, beleza, tô indo embora livre, o avião pode cair à vontade, hoje eu vou pro céu, entendeu? Então, assim, como que é bom, cara. Agora você está num aeroporto, talvez você está precisando de uma confissão, está um sujeito ali vestido como qualquer um, como que você vai identificar com um camarada desse, é sacerdote? Os caras não pensam, entendeu? O padre é um homem que morreu para o mundo, ele deixou de ser pai de família para ser pai de uma multidão, ele renunciou a ter uma mulher como esposa para ter a igreja como sua esposa, pelo amor de Deus. Aí você nota a gravidade, aonde que o documento do concílio diz que papado andar igual todo mundo? É duro, irmão, é duro. Mas vamos falar da última coisa aqui para a gente encerrar, irmão. É negar a existência do demônio e a existência do inferno. Aqui que está a gravidade de tudo, Tiago. A gravidade de tudo está aqui. Então, assim, para a teologia de libertação, o demônio não é um ser pessoal, um anjo decaído, não. O demônio é um sistema opressor, o demônio é o alcoolismo, o demônio é as drogas, o demônio é a opressão. Para eles não existe demônio. E aí, meu irmão, tá uma coisa séria. O catecismo da igreja, eu vou ter que citar isso para as pessoas, cara, porque assim a gente tem que mostrar o que a igreja mostra. Tá lá no parágrafo 28, deixa eu pegar aqui, parágrafo 28, 51. Nesse pedido do Pai Nosso, livrai-nos do mal, o mal não é uma abstração. O mal designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus, o diabo, aquele que atravessa no meio do plano de Deus de sua obra de salvação realizada em Cristo. Cara, parágrafo 391, meu catecismo aqui é fácil para a gente poder, vai dizer assim de maneira clara, ó. Por trás da desobediência dos nossos pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus, que por inveja fez-os cair na morte. A escritura e a tradição da igreja vê nesse anjo destronado chamado Satanás ou diabo. Com efeito, o diabo e os demônios foram criados por Deus bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Lá no 395, contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Ele não é capaz de impedir a edificação do reino de Cristo. Meu irmão do céu, aí está uma gravidade que eu falei na live anterior, 1 João 3, versículo 8.
Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Logo, se o demônio não existe, não há obra do demônio. Se não há obra do demônio, Jesus se manifestou em vão. Então, negar o demônio é negar a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem noção da gravidade disso, cara? Pensa, se você nega o demônio, você nega tudo. Tudo. Não precisa de igreja, não precisa de religião, não precisa de nada. Para quê? Sim. E aí, cara, tem um problema sério, Tiago, que eu sempre gosto, que é duas coisas importantes. Primeiro, o crisma. Renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Se o demônio é autor e princípio do pecado, se o demônio não existe, o pecado não existe, cara. E se o pecado não existe, Jesus morreu em vão. Até porque, aí a gente teria que dar uma aula sobre isso, o pecado é uma realidade angélica, não é uma realidade humana, não. É uma realidade angélica. Olha, você vê a gravidade disso aqui. Então, se você negou o demônio, você já vai negar os anjos. E negando o demônio, você já nega o pecado. Negou o pecado, acabou a redenção. Aí, como eu falei na live, né, eu vou ter que concordar com o Raul Seixas. Mamãe, eu tenho medo, coitado, foi tão cedo, de pendurado numa cruz, eu não sou besta para tirar onda de herói. Xingou Jesus de besta. Mas, nesse caso, a teologia da libertação está concordando com o Raul Seixas. Está chamando Jesus de besta. Porque se não tem inferno, Jesus morreu para quê? Aí ele morreu para nos salvar, mas nos salvar do quê? Da condenação eterna. Então, logo, se não tem inferno, não tem coisa. O que Jesus vai fazer no mundo? Percebe a gravidade da coisa? Então, assim, é essa tristeza, cara, que a gente vê o tempo todo. Então, eu peço às pessoas que estão aqui, se vocês não viram a live anterior, vai ver a live anterior das 10 dicas que eu falei lá, como identificar um padre da teologia da libertação, porque esse aqui é o caso mais grave, Tiago. Porque quando você nega a existência do demônio e nega a existência do inferno, você está negando a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está anulando o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não teria sentido nenhum Jesus morrer. Percebe a gravidade da coisa? Então você nunca vai ver um discurso deles falando do inferno. Como eu falei na live anterior, né? Que o dogma do purgatório é o mais grave. Mas assim, negar o inferno ainda consegue ser mais grave que o purgatório. Porque negar o inferno, você está negando a redenção. Entendeu? Quando você nega o purgatório, talvez você está caindo naquela heresia protestante. Não, uma vez salvo para sempre salvo, Jesus me salvou, já é suficiente, não precisa mais nada. Que isso aí não deixa de ser uma heresia. Porque o purgatório ele não anula a redenção de Jesus. Não. O purgatório eu fui redimido por Cristo, mas não atingi a santidade necessária para contemplar Cristo. Aí, pelos méritos da misericórdia divina, eu passo por uma purificação após a morte. Isso é o purgatório. Agora, o inferno, não. Você negar o inferno, você acaba com a redenção de Jesus, cara. Você negar isso, você destruiu o evangelho. Rapaz, Jesus começa os 4 evangelhos batendo de frente com o diabo. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos, se você tirar os exorcismos de Jesus, você acaba com os evangelhos. Atos 10, a partir do versículo 36, Jesus, por onde passava, fazia o bem, expulsando os demônios. Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, é umas coisas que eu falo, meu Deus do céu, na cabeça, e assim, e eles fazem isso sabendo que não é a opinião da igreja, é a opinião deles. Deles, entendeu? E estão dentro da igreja para destruir ela de dentro para fora. E aí é um problema, Tiago, que eu sempre falo, né? Quando você não denuncia as obras das trevas, quando você não denuncia Satanás, Satanás trabalha sem ser incomodado, tranquilamente. Irmão, eu queria só contar 2 fatos aqui para você pra poder ajudar nisso aqui, para a gente caminhar para o final. Eu conheço um padre, que você conhece, que na paróquia dele, há uma menina, que ela tinha feito vários pactos com o demônio, mexido com falsas doutrinas, que a gente não pode falar o nome aqui agora, que vai ter o Dia Nacional delas no Brasil. E essa menina, ao se converter, teve um fato interessante. Ele recebeu várias sessões de exorcismo, ele acompanha ela até hoje, eu estava lá. Você pode rezar com ela tranquilamente, Tiago, que não acontece nada. Mas na hora da consagração, do milagre eucarístico, o padre já deixa 2 rapazes fortes para segurar ela. O demônio se manifesta somente na hora da consagração, porque o demônio não tolera a redenção de Cristo atualizada em cima do altar. E aí, inclusive, assim, eu presenciei essa cena. O padre consagrou Jesus, entendeu? Levantou a Eucaristia, imediatamente
a opressão demoníaca pega a moça. Porque o demônio tem pavor do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto, Tiago, que isso aqui é uma coisa tão séria, numa visão de Santa Francisca Romana, o anjo Rafael acompanhava ela na visão, ela chega no inferno, ela viu um quarto todo iluminado, e o anjo aproxima a visão dela, aquele quarto tinha um monte de mãos iluminadas, e aí São Rafael fala para ela, quando os padres vêm para o inferno, a mão do padre continua iluminando até no inferno, e o demônio corta as mãos e joga aqui nesse quarto, porque o demônio não tolera luz, e o demônio odeia as mãos do sacerdote. Por isso, os sacerdotes que foram ao inferno, eles entrarão sem as mãos no inferno. Olha a gravidade disso, Tiago. Olha como que o demônio odeia as mãos de um padre. Para você entender uma coisa, Nossa Senhora trouxe Jesus uma vez na terra. As mãos do sacerdote traz Jesus todas as vezes que ele sobe no altar. Tomai todo e comei, isto é o meu corpo. As mãos sacerdotais faz coisa que Maria e que São Miguel Arcanjo não faz, porque a mão de um padre pode perdoar nossos pecados. A mão de Nossa Senhora de São Miguel não pode fazer isso, cara. Olha a grandiosidade disso. E como que isso é colocado assim, ó, destruído ao negar a existência do inferno. Porque se não tem um inferno, Tiago, eu me confesso para quê? Se não tem um inferno, você é fiel à sua esposa para quê? Rapaz, vai para Gandaia, arruma ter rapariga, vai para putaria. Não gosto de falar aqui em Minas Gerais? Ué, todo mundo vai para o céu. Agora, eu vou fazer missão no presídio, como eu sempre faço, chegar para os meus, vou pregar conversão para aqueles presos, para quê, meu filho? Mata, rouba, estupra, pinta do céu. O dia que você morrer, o céu te espera. Então, assim, é umas coisas, cara. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas, Tiago, você consegue imaginar o seguinte, Madre Teresa de Calcutá e Hitler morressem no mesmo dia. Aí Madre Teresa chega lá e Jesus fala, Madre, quais são suas obras? Olha, Jesus, eu cuidei dos pobres, dei banho em pobre, defendi a vida, fui contra o aborto, batalhei, gastei as energias do meu corpo fazendo boas obras na face da terra, foi isso que eu fiz. Aí Jesus pergunta, Hitler, quais são suas obras? Hitler, com aquele bigodinho, fala em alemão, você fala alemão, olha Jesus, eu matei 6 milhões de judeus, eu casei uma guerra mundial, eu matei 2 mil padres, matei pastor, matei testemunho de Jeová, matei cigano, eu pintei o inferno, essas são minhas obras. E Jesus fala, pois não, Hitler, toma só a auréola, Madre Teresa toma só a auréola. Você consegue imaginar Rita e Madre Teresa do lado, balançando as asinhas com a auréola no céu? Ah, tia, me ajuda, né, irmão? Tem misericórdia. Até a sua razão consegue entender que vai ter um prêmio para quem faz o bem e um prêmio para quem faz o mal. Porque aí Deus seria injusto se ele dasse a Madre Teresa o mesmo prêmio que deu para Hitler. Perfeito. Então, assim, cara, olha a cabeça desse povo, meu irmão. Então, assim, se o inferno não existe, se ninguém vai para lá, o que eu vou fazer na igreja? O que eu vou rezar? O que eu vou lutar para ver castidade, ver santidade? Não! Vamos todo mundo para Gandaia, que todo mundo vai para o céu. Então, meu irmão, acho que essas aqui são as 7 principais heresias. Poderíamos citar várias outras coisas, mas eu penso que ficou bem explicado. Então, negar o inferno e negar a condenação eterna e negar o diabo, você acaba com a doutrina católica. E essas são as 7 heresias mais graves da teologia da libertação. Alguém mandou alguma pergunta? Se você quiser perguntar nesses 4 minutinhos que resta aí, dá tempo. Não, então, eu acho que ficou muito claro para mim, né? O pessoal até falou assim, o Thiago, deixa o Eudes falar bastante, mas assim, o especialista é ele. Eu sou aqui um jornalista que estou entrevistando, escutando, tenho o meu ministério, mas assim, eu sou café pequeno perto do conhecimento que o Eudes tem, né? E o Eudes, ele tem esse dom de saber explicar na simplicidade. Mais ou menos como acontecia com o Monsenhor Jonas Abib, ele sabia explicar muito bem na língua que a gente entende. Então, eu só agradeço o Eudes mais uma vez e posso falar para o pessoal aí que nós vamos ter muita live do Eudes sobre muitos assuntos aqui ainda no canal, se Deus quiser. Tá bom. Aí, Tiago, eu quero terminar dizendo para o povo o seguinte, ó, quem quiser aprofundar sobre o dom das línguas, esse livro aqui, ó, lançado pela Eclésia, Sons de Milagre, é de um diácono americano, PhD em teologia, que conta a história do dom das línguas, em toda a história da igreja, que não é só obra da renovação. Quem quiser aprofundar a contracepção, o livro do Padre Paulo, A Contracepção, vai ajudar vocês. Quem quiser conhecer testemunho de protestante virar católico, esse livro aqui, ó, De Volta ao Lar. É um livro que tem mais de 50 testemunhos de protestantes que voltaram à Igreja Católica. Vai ajudar as pessoas.
o meu livro aqui, quem quiser ajudar no lançamento, depois pode me procurar aí, As 7 Mentiras da Teologia da Libertação. Vai ajudar vocês. E aí, Tiago, o pessoal que estava perguntando sobre os pendrive estão lá. Aquele linkzinho que você postou para eles, pendrive da fé católica. Então, tem o pendrive da fé católica, 22 pregações sobre o assunto. Tem o pendrive do fim dos tempos, 14 pregações, que eu explico muito essa questão. Católico não crê em arrebatamento, Tiago. Essa doutrina do arrebatamento, ela tem 200 anos apenas. Pelo amor de Deus, nós temos que tirar essa linguagem do meio de nós. Arrebatamento é uma doutrina de 200 anos. O católico crê na volta gloriosa de Jesus. Então, eu explico o que é apostasia, anticristo, nova ordem mundial, por que católico não crê no arrebatamento. Aí tem uma outra palestra sobre quebra de maldição, que são 20 pregações sobre esse assunto. O que é maldição? Como é que já as contaminações espirituais? Tem uma sobre cura interior, tem a de família. E as pessoas perguntaram, Tiago, tem lá o livro também da cura interior. Vocês podem procurar lá para poder ajudar. Do mais, Deus abençoe todos vocês. E, Tiago, obrigado pela oportunidade de explicar isso para o povo. Vou repetir para alguém gravar. Então, temos libertação, separa o amor da verdade, que é a mais grave, nega o poder de milagre de Jesus, nega a salvação por Jesus, nega a salvação pela igreja, banaliza o sentido sacrificial da missa, banaliza o Concílio Vaticano II e nega a existência do demônio e do inferno. Essas são as 7 coisas mais graves. Claro que a gente poderia aprofundar, mas o tempo não nos permitiu falar mais. Beleza? Amém? Então, agradeço a todos, agradeço ao Eudes, né? E mais de 700 pessoas, praticamente a live toda. Então, que Deus abençoe grandemente a todos. Salve Maria. Vou ver se eu consigo rezar até meia-noite, ou depois da meia-noite, o terço aqui também. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Os links do Eudes está tudo aqui na descrição do vídeo, do canal dele, do Instagram dele, do pendrive, está tudo aí também. Deus abençoe grandemente a todos. Salve Maria. Aleluia. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Aleluia.